Quando a gente ouve falar no Microsoft Excel, a gente geralmente acredita que é uma ferramenta para se trabalhar em ambientes de escritório, seja empresas, corporações públicas, bancos, etc. Mas e se eu te disser que não? Claro, é uma ferramenta largamente utilizada nesse tipo de ambiente, mas na verdade você pode usar o Excel para qualquer situação em que você tenha dados e precisa fazer cálculos ou análise desses dados. O Excel, ele é uma ferramenta que foi criada para o setor financeiro, para se trabalhar cálculos matemáticos e análise de dados estatísticos, mas ela acabou se tornando uma ferramenta amplamente utilizada nas nossas casas. Então, se você é um completo iniciante e não faz a mínima ideia de como utilizar o Excel, ou às vezes se você já é um usuário frequente, mas ainda não tem a autoconfiança suficiente para colocar lá no seu currículo Excel avançado, você está no lugar certo. Nesse curso, a gente vai aprender a trabalhar de verdade com planilhas do Excel. Não só com as planilhas, mas com a ferramenta em si. A gente vai aprender os conceitos mais básicos, como a interface, para que serve cada botão, o que é uma função, até os conceitos mais avançados. A gente vai fazer aqui tabelas dinâmicas, nós vamos criar alguns projetos reais, aqui com dados fictícios, é claro, mas ainda assim projetos reais, projetos que você pode utilizar no seu portfólio, projetos que você pode se basear para criar projetos reais no seu trabalho, na sua casa, enfim, onde você precisar utilizar o Excel. E tudo isso de graça, isso mesmo, de graça. A gente vai tratar aqui sobre muita coisa do Excel, pelo menos as principais funções do Excel, e a única coisa que eu peço para você é que, se você gostar desse conteúdo, clica no botão de gostei aqui embaixo, porque isso vai mostrar para mim que esse curso realmente foi bacana, teve um impacto positivo na sua vida. Compartilha ele com outros profissionais, com aquele amigo, aquele colega seu que também está com dúvida, está com dificuldade de aprender o Excel. E claro, se inscreve aqui no nosso canal, porque a gente vai trazer muito, mas muito vídeo interessante sobre carreira, Excel, Power BI, análise de dados, relatórios, enfim, várias coisas bacanas para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao curso de Excel aqui do Nerds Corporativos. Saudações, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Nerds Corporativos. Meu nome é Thiago Peixoto, seu anfitrião, e nesse vídeo, como eu já disse anteriormente, nós vamos fazer um curso básico de Excel. É um vídeo longo, eu recomendo que você tenha tempo suficiente para poder sentar aí, praticar com a gente. Vou reforçar já desde agora, não fica só assistindo o vídeo, vem aqui para a tela, eu vou disponibilizar aqui embaixo o material, já eu vou falar sobre ele, o material que você vai utilizar para acompanhar aqui a nossa aula. Outra coisa, eu vou dividir esse vídeo em sessões, aqui a barra de progresso do vídeo, vocês vão ver que ela está divididinha ali por assunto, para que, por alguma caso, se você precisar parar o vídeo, parar o curso e continuar depois a fazer as aulas, você pode continuar de onde parou. É claro que nada impede você também de anotar ali o tempo de vídeo que você parou. Parei ali os 25 minutos, por exemplo. Mas assim, eu recomendo que você preste bastante atenção, porque isso aqui pode sim mudar a sua vida profissional daqui para frente. Pelo menos essa é a minha intenção, beleza? Então vamos começar entendendo o que exatamente nós vamos aprender aqui juntos. Vamos lá. A gente vai aprender a abrir o Excel. Nós vamos usar a versão desktop, mas se você não tiver o Office, se você não tiver a licença do Office, você pode utilizar o Office Web, a versão online. Eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês podem utilizar essa ferramenta, ela é gratuita. A gente vai aprender a navegar pela aplicação, vai conhecer o que é cada botão, vai explorar os menus, nós vamos aprender a inserir dados, ou seja, a gente vai escrever ali alguns dados para ver como que o Excel se comporta com isso. Nós vamos criar fórmulas, vamos criar funções como função de soma, função de média, funções condicionais. Vamos aprender a formatar uma planilha, a fazer formatação condicional, criar tabelas dinâmicas e filtros dinâmicos, vamos criar gráficos, e aqui eu vou dar uma atenção bastante especial aos gráficos, porque para mim é uma das partes mais importantes do Excel, e não só do Excel, mas do sistema de análise de dados como um todo. E vou mostrar para vocês o poder que um gráfico bem feito tem. Daí a gente já vai
um pouquinho mais além, nós vamos começar a trabalhar com algumas fórmulas mais avançadas, como PROC-V, condicionais aninhadas, erros condicionais, e fazer projetos, claro, para juntar todo esse conhecimento e aplicar todo esse conhecimento de verdade. E antes da gente começar, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter lá a biblioteca do curso. São os arquivos que nós vamos utilizar aqui durante o curso, tá bom? Clica lá, já deixa aberto aí no seu navegador, é uma nuvem da Microsoft, é um OneDrive, são poucos links, só 3 arquivos, tá? Que a gente vai utilizar, são as bases de dados que nós vamos utilizar durante as aulas aqui, beleza? Vamos começar acessando o Office Web, ou seja, nós vamos abrir e executar o Excel online. Se você já tem o Excel na sua máquina, se você já conhece a ferramenta, é interessante você também fazer esse procedimento, porque o Excel online é uma excelente forma de você fazer os seus documentos e compartilhá-los com outras pessoas, de forma que vocês consigam todos ao mesmo tempo editar o mesmo documento. Você pode também editar na versão desktop, mas a versão web ela é mais fácil de fazer isso. Então, se você já tem, faz aqui com a gente também a versão online para você entender melhor como funciona, tá bom? Vamos aqui para a tela. Aqui ele vai te dar a opção de entrar, ou seja, de você fazer o login na sua conta da Microsoft, caso você já a tenha. Se você tiver uma conta da Microsoft, já pode clicar nesse botão aqui e fazer o seu login. Comprar o Microsoft 365, não é o caso da gente aqui agora, mas se você tiver interesse em conhecer e pesquisar aqui os valores da licença do Office, que dá direito não só ao Excel, mas várias outras aplicações do suite da Microsoft, você pode clicar aqui e conhecer os planos. Uma dica legal, se você for estudante ou trabalhar numa empresa que tenha o pacote Office, às vezes você já tem a licença e não sabe. Algumas faculdades, algumas escolas, elas têm a licença para professores e para estudantes. Consulte sua escola para ver se você já não tem essa licença. E se você trabalha numa empresa que costuma utilizar com frequência o Office, ali, o Excel, o Word, pergunta para o seu chefe ou para o pessoal da TI se eles não têm licença do Office lá para você, beleza? Mas o que a gente quer tá aqui, ó. Inscrever-se para obter a versão gratuita do Microsoft 365. Vamos clicar aqui. Aqui ele vai te direcionar para a tela de criar uma conta. Aqui você pode usar qualquer e-mail, não só necessariamente o e-mail da Microsoft. No nosso caso aqui, vamos criar uma conta com o e-mail do Nerds, por exemplo. nerdscorporativos@gmail.com. Perceba que eu estou usando um Gmail, não tem problema. Crie uma senha que você gostaria de usar. Vou criar uma senha fácil. Verifique o e-mail. Insira o código que a gente enviou para o seu e-mail. Então agora você vai lá no e-mail, buscar esse código. Chegou aqui, ó, equipe de contas da comunidade da Microsoft. E aqui está o meu código. Eu vou copiá-lo e colá-lo aqui. Desejo obter informações, dicas e ofertas do serviço da Microsoft? Não, mas se você quiser receber os e-mails da Microsoft ali sobre promoções e etc., só clicar aqui. Próximo. Solucione o enigma para sabermos que você não é um robô. Olha que... Vamos lá. Escolha o quadro que mostra 2 objetos idênticos. Os quadros que mostram 2 objetos idênticos. Putz. Foi. Não sou um robô. Adicione detalhes. Aqui você vai colocar os seus dados. Nome, telefone, etc. Vou pular essa parte aqui para ficar mais rápido. Feito isso, depois que você inseriu ali os seus dados, ele vai aparecer aqui para você se manter conectado. Se você marcar essa opção aqui, toda vez que você entrar em qualquer aplicativo da Microsoft, ele automaticamente já vai puxar ali os seus dados e já vai fazer o login para você. Eu vou clicar em não, porque essa conta aqui é uma conta que eu estou utilizando só para gravar esse vídeo. A minha conta pessoal e a minha conta profissional já estão conectadas aqui no Office. E voilá, estamos no Office 365. Segundo eles, estão felizes de me ver aqui. Vamos avançar aqui. Se você quiser parar aqui e ler essas instruções, pode ficar à vontade. São só algumas informações. Vamos concluir. E tá aqui o Office. Da próxima vez que você abrir o office.com, lembra que eu falei lá no início que é só clicar em entrar e fazer o login? Então, assim que você fizer o login, ele vai vir para essa tela aqui.
Instalar aplicativos, caso você tenha uma licença da Microsoft já comprada, você pode clicar aqui para baixar. No nosso caso, aqui no menuzinho da esquerda, olha só aqui os famosos Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive. Se você clicar nos 3 pontinhos aqui tem o Teams, tem o OneNote. Aqui em cima nesse menuzinho, esqueci o nome desse menuzinho, esse monte de pontinho aqui, você tem outros aplicativos e inclusive aqui você pode clicar em todos os aplicativos e aqui tem uma porrada de aplicativos da Microsoft. Claro, nem todos, na verdade, a minoria deles é de graça, tá? Mas o nosso Excel, claro, tá aqui, é de graça. Clicamos aqui e aqui está, senhoras e senhores, bem-vindos ao Excel. Vamos começar! Aqui nessa primeira tela, você vai ver aqui alguns modelos que você pode utilizar para suas planilhas. Alguns deles são premium, tá? Esses que tem esse pequeno diamante aqui são modelos premium que só estão disponíveis para os assinantes da Microsoft. Gráfico gigante para você monitorar a evolução de um projeto, enfim. Mas nós vamos começar aqui com uma nova pasta de trabalho em branco. Perceba que aqui embaixo está assim, ó, recentes. Quando você salvar arquivos, eles vão aparecer aqui nos recentes. Aqui está dizendo que não há pastas de trabalho recentes online, porque a gente acabou de criar essa conta. Mas vamos lá. Nova pasta de trabalho em branco. Clicamos aqui e ele vai abrir o nosso famoso e querido Excel. Essa é a cara inicial do Excel. Vamos explorar um pouquinho. Aqui no menu superior, a gente tem uma caixa de pesquisa. Caso você tenha uma planilha aqui gigante e queira pesquisar algum termo ou até pesquisar menus, por exemplo, eu não sei como imprimir. Então aqui mesmo nessa aba pesquisar eu posso digitar imprimir, que ele vai aparecer ali já o botão de ação imprimir. Aqui a gente tem os menus superiores. Esses menus são categorias, então na categoria início a gente tem esses botões aqui embaixo, já eu falo sobre eles. Inserir, perceba que cada vez que eu clico em uma nova categoria, os botões ali embaixo mudam. Então a gente tem várias categorias, fórmulas, dados, a gente vai trabalhar cada uma delas com calma na evolução aqui do curso. Mas percebam que essa visualização aqui, ela é até recentemente nova. O que acontece? Ele tem botões que, para que você saiba o que eles são, você precisa passar o mouse em cima para que ele apareça aquela caixinha, aquela thumbnail ali, nesse caso aqui, cor de preenchimento. Mas você tem uma opção de deixar esse menu com a cara clássica do Office, que muita gente já está acostumada, que é aqui desse lado direito, nessa setinha aqui para baixo, escrita opções de exibição da faixa de opções. Clicou aqui, olha só, novo visual, tá vendo? Esse visual aqui é relativamente novo. Mas a gente tem aqui, ó, faixa de opções em linha única, que é o caso que está, e a gente pode manter o faixa de opções clássica. Cliquei aqui, agora sim, agora eu sei onde eu estou. Agora eu conheço esses menus. Percebam que ele expandiu os menus e a gente tem as categorias, as abas dentro dos menus. Por exemplo, aqui nós temos os menus referentes à área de transferência, copiar, colar, recortar, etc. Sobre fonte, alterar fonte, tamanho, cor, etc. Alinhamento. Então, cada categoria de menu, você tem subcategorias, ou seja, essas abas que mostram sobre o que exatamente são aqueles botões. E já está escrito aqui no botão, que fica mais fácil você poder visualizar. Vai da sua preferência. Eu gosto dele assim porque ele tem mais botões, ele está escrito ali o que são, o que faz cada botão daqueles. Mas se você quiser manter naquele novo visual que é mais enxuto, principalmente para telas menores, eu estou no notebook, por exemplo, então pode ser que atrapalhe um pouco. Então você pode ir lá naquela opção do lado direito e escolher a faixa de opções de linha única para deixar a tela assim mais enxuta, tá bom? O primeiro menu aqui, a primeira categoria do menu superior é essa arquivo. Perceba que eu não cliquei nele e deixei para clicar agora, porque quando você clica nele, a ação é diferente das demais categorias que exibem aqui a barra de menus. Quando você clica em arquivo, ele abre esse menu suspenso, com opções específicas, como criar um novo documento, abrir um documento existente, salvar o documento, imprimir, compartilhar, exportar e algumas opções sobre o próprio Excel. Descendo um pouco mais, a gente tem aqui a caixa de nome e a barra de fórmulas. Essa barra de fórmulas, já te adianto, é uma das coisas mais importantes dessa visualização aqui. Aqui do lado esquerdo, na caixa de nome, perceba que está escrito A1. Por quê? Porque nós estamos com a célula A1 selecionada. Já eu falo sobre o que são células. Percebam o comportamento dessa caixa quando eu clicar em outro local.
Eu agora estou na H9 e ele mudou para H9. Eu agora estou na K3 e ele mudou para K3, tá? Ele só mostra a célula que você está selecionado, Thiago? Não. Perceba que o nome é caixa de nome. Existem situações no Excel em que você dá nome a intervalos. Por exemplo, eu posso criar uma tabela e dar um nome para essa tabela. Então, ele vai aparecer ali o nome. Mas para que essa caixa é útil? Vamos supor que eu tenho uma planilha aqui gigante com centenas de milhares de dados e eu sei aonde está o dado. Ele está vamos colocar aqui um lugar bem longe, aqui na L276. Vamos botar aqui um dado chamado OK, só para a gente ilustrar. Vamos lá para o início. E aí, vamos supor, eu estou aqui no início, eu posso sair rolando aqui a página até chegar lá na 276, mas eu posso simplesmente escrever aqui em cima L276, dar Enter, e ele automaticamente vai selecionar para mim a célula L276, onde está meu dado aqui que eu salvei, esse OKzinho aqui. Além disso, se minha tabela tivesse um nome, eu poderia clicar ali, eu vou mostrar para vocês isso na prática quando nós formos trabalhar com tabelas. Eu poderia escrever o nome da tabela aqui, ó, minha tabela, e quando eu desse Enter, ele iria direto para essa tabela. No nosso caso, se eu der Enter, ele vai dizer, opa, que deu algo errado, porque não existe esse intervalo nomeado. Beleza? Aqui do lado direito é a barra de fórmulas, a barra de funções do Excel. É aqui que você vai escrever igual, soma, abre parênteses e digitar os dados que você quer fazer a soma. Você vai alterar o conteúdo da célula. Se você na célula aqui tiver algo escrito, aqui em cima na barra de fórmulas você pode alterar os valores. Aqui a gente tem esse botãozinho de F de X aqui, que é o símbolo de funções. Quando você clica aqui, ele abre esse menu de ajuda a inserir uma função. Você vai escolher qual é a função que você quer utilizar e ele vai te ajudando a montar uma função. E aqui a gente tem a planilha em si. A planilha nada mais é do que um conjunto de células. O que é uma célula? São esses quadradinhos aqui que eu estou clicando e mostrando para vocês. As células estão distribuídas na planilha através das colunas e das linhas. Então, nessa parte superior, essas letras representam as colunas. Então, nós temos a coluna A, a coluna B, a coluna C e por aí até sabe Deus quando. Né? Não é até Z. Percebam, depois que você chega no Z, ele vai a B, a C, e aí ele vai fazendo essa repetição, BA até... Deixa eu ver aqui se eu consigo chegar no final disso. XFD. Isso aqui é coluna pra caramba que muito dificilmente você vai utilizar todas. E aqui, nessa linha vertical, nós temos as linhas, representadas por números. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, até o máximo de 1.048.576 linhas. Esse é o máximo mesmo, tá, gente? Você não consegue adicionar mais linhas ou mais colunas aqui. Então, conhecendo as colunas e as linhas, fica fácil a gente identificar onde está a célula que a gente está procurando. Você identifica a célula pela nomenclatura coluna, linha. Ou seja, aqui nós estamos na célula A1. Por quê? Porque ele está na coluna A e na linha 1. Nós clicarmos aqui nessa coluna aleatória, nós estamos na S12. A gente consegue ver isso tanto aqui na caixa de nome, quanto percebam que ele está iluminado aqui a coluna S e também está iluminada a linha 12. Isso fica fácil para você se localizar na planilha. Por fim, aqui embaixo, a gente tem esse menuzinho que é o menu das abas, o menu de planilhas. O Excel, ele é um programa de planilhas, mas ele é um pouco mais do que isso. Ele é um programa de pastas de planilhas. Ou seja, vamos supor que você está fazendo as planilhas, o sistema de fluxo de caixa da sua empresa. Dentro do sistema de fluxo de caixa, você vai ter ali o controle de vendas, o controle de estoque, o controle de pagamentos, e enfim. Percebam que são planilhas diferentes. Mas e aí, você teria que ter um arquivo Excel para cada um desses documentos? Não. Você pode simplesmente criar várias planilhas dentro de uma pasta de planilhas. A pasta de planilhas nada mais é do que o sistema Excel, o programa Excel. Então aqui nós temos a planilha 1, se eu clicar aqui nesse maisinho do lado direito, ele vai dizer ali, ó, nova planilha. Planilha 2. Então, por exemplo, essa primeira pode ser a minha planilha. Se eu clicar duas vezes, eu cliquei duas vezes nela, ou se eu clicar com o botão direito e for na opção renomear, eu posso renomear isso aqui e colocar que isso aqui é controle
Vamos botar assim um nome fácil de entender. Estoque. E essa daqui, se eu clicar 2 vezes, ele já vai abrir ali a opção de renomear. Eu vou colocar como pagamentos. Pronto. E assim sucessivamente. Eu posso ter N planilhas aqui dentro de uma mesma pasta. Eu posso até personalizar isso. Se você clicar aqui com o botão direito, ele vai ter aqui, ó, cor da guia. Eu posso colocar que a minha de estoque é amarelinha e a minha de pagamentos, cor da guia, é verdinha e por aí vai. E esse menuzinho hambúrguer aqui do lado esquerdo, ele basicamente coloca empilhadas todas as planilhas que você tem. Por enquanto nós só temos 2, mas imagine que nós tivéssemos um número grande aqui de planilhas, ele apareceria aqui de forma empilhada. Por último, aqui embaixo nós temos a barra de status. Por enquanto ele tem aqui algumas informações, módulo de cálculo automático, estatísticas para pasta de trabalho, mas o que a gente tem aqui de legal? Aqui do lado esquerdo, aqui do lado direito, nós temos a opção de zoom. Você pode aumentar ou diminuir o zoom da sua planilha. Vamos manter aqui em 100. Mas tem uma coisa legal que aparece bem aqui onde está essa setinha. Deixa eu fazer um exemplo para vocês. Eu vou colocar aqui alguns dados. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu selecionar todos esses dados, olha só o que aparece para mim. Ele já aparece alguns dados importantes sem eu precisar digitar nada no Excel, sem eu precisar calcular nada. Ele já me disse que a média desses números selecionados é 3, ou seja, a média entre 1, 2, 3, 4 e 5 é 3. A contagem, ou seja, quantos valores eu selecionei? 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5. E quanto que é a soma? 15. Se você clicar aqui nessa setinha, ele dá mais opções de personalização dessa área. Por exemplo, ele pode me dar o mínimo, o máximo, a contagem numérica e só. Por enquanto, são só essas opções aqui. E essa é a interface básica do Excel. Eu convido você a explorar um pouco os botões. É uma coisa interessante, você passa o mouse em cima, mantém o mouse parado ali em cima da opção, ele vai te dizer para que serve. Dá uma explorada nesses menus, entende direitinho ali o que tem em cada um deles. Beleza? Vamos agora aprender a inserir dados no Excel. Vamos criar aqui, vamos começar a criar uma planilhazinha simples. Vamos criar o nosso controle de despesas pessoais. Você pode inserir dados do tipo texto no Excel, do tipo numérico, e numérico aqui você vem para N tipos de números. Você pode ter o numérico simples, numérico decimal, numérico fracionário. E aí a gente pode ir mais longe, moedas, datas, enfim, vários dados numéricos diferentes. E você pode editar esse tipo de dado através aqui dessa aba do menu início chamada número. Já eu mostro para vocês. Vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar um título para ela. Vai ser planilha de despesas pessoais. E aqui eu vou começar a colocar as minhas despesas pessoais. Eu vou botar o cabeçalho. O cabeçalho vai estar assim, despesa e valor. Ou seja, qual vai ser a minha despesa, qual vai ser o valor. Tá feio por enquanto, tá tudo simplório e sem formatação nenhuma. A gente vai chegar lá. Por enquanto vamos só inserir os dados e entender quais são cada tipo de dado aqui no Excel. Por enquanto nós estamos com dados do tipo texto. Vamos lá, aluguel. O que mais eu tenho de aluguel? Percebam que eu estou dando só Enter, ele já está indo para a próxima célula, logo abaixo. Aluguel, água, luz, telefone e internet. Vamos pôr só esses aqui para a gente começar. Valor, qual o valor do meu aluguel? Vamos botar R$1.000. Água, quanto eu pago de água? 100. Vamos botar valores fáceis de se entender. Luz, 200. Telefone, sei lá, 50. Internet, 50. Pronto. Percebam que esses aqui são dados numéricos, esses aqui são dados textuais, mas todos eles estão configurados como dados do tipo geral. Aqui na aba número, você tem o tipo de dado. Ele já tem alguns atalhos aqui para vocês, ó, como contábil. Na verdade, esse contábil nada mais é do que dinheiro, formato numérico. Quando você clica nessa setinha, ele já te dá as opções aqui de real para português, dólar em inglês, euro, mas você pode escolher outros formatos aqui. Porcentagem, com vírgula, que seria um número decimal, e aqui você pode aumentar ou diminuir as casas decimais. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar bem certinho quais são os tipos de dados. Primeiro, esses dados aqui, de toda essa coluna, são dados
do tipo texto. Então aqui onde tem geral, geral quer dizer que ele não identificou que tipo de dado é aquele, então ele está aplicando a regra geral para ele. Vamos clicar aqui nessa setinha e escolher o tipo texto. Olha aqui, o último tipo que está aqui embaixo. Não houve alteração nenhuma aqui na nossa planilha, claro, porque nós só informamos para o Excel que isso aqui é um tipo de dado do tipo texto. Ele não vai fazer nenhum tipo de contagem com ele. Mas aqui sim, ó, aqui nós temos valores. Esses valores vão ser formatados em quê? Em real. Então a gente pode simplesmente clicar aqui em contábil e clicar em reais e ele já vai converter para a gente esses valores em reais. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para poder desfazer essa alteração que eu fiz agora e voltar para o número normal, só para mostrar para vocês uma outra forma, que é aqui em geral, clicando nessa setinha e você escolhe moeda. Agora sim, ele ficou em reais. É só assim que você insere dados no Excel? Não, vamos mostrar lá na frente que você tem como importar dados de outras fontes também. Dados que são resultados de fórmulas, de funções. Por exemplo, eu quero inserir um dado aqui que vai me dizer quanto que sobrou do meu salário depois que eu paguei o aluguel. O meu salário, vamos dizer que é só 2.000. Então, quanto que sobra do meu salário se eu paguei os R$1.000 de aluguel? Só um exemplo, eu vou entrar com calma nisso mais tarde, quando formos falar sobre as funções. Mas aqui, só para vocês entenderem, eu sei que eu ganho 2.000, eu sei que eu gastei 1.000, então quanto vai sobrar? 1.000. Mas se eu tivesse um número completamente diferente, por exemplo, eu tenho aqui que o aluguel é R$1.325,43 e eu ganho, percebam que não está no formato numérico, não, perdão, eu alterei a linha errada. Aqui, aluguel, R$1.353,47 e o meu salário é de R$2.138,27. Pronto. E agora, como é que eu faço para aparecer aqui o valor que sobra do meu salário depois que eu pago o aluguel? A gente faz uma função que eu vou explicar para vocês lá na frente, mas eu só vou mostrar para vocês que você pode inserir dados também que são resultados de outros dados. Isso é o princípio da análise de dados, é o iniciozinho da análise de dados. Igual, e aí eu vou colocar o meu salário menos o meu aluguel e Enter. E agora sim, o que sobrou foi R$784,80. Percebam que aqui na célula ele está mostrando o resultado, 784,80. Mas aqui na barra de fórmulas, olha só o que está aparecendo aqui, a fórmula que a gente utilizou. E quando eu clico na barra de fórmulas, olha só o que ele fez. Ele coloriu as células que estão envolvidas nessa fórmula. Uma outra situação legal também de inserir dados são dados lógicos, que é o seguinte, ó. Vamos dizer que aqui eu tenho 1 e 2. 1 é igual a 2. Falso. Olha, como assim? Eu não digitei a palavra falso. Pois é o resultado de uma operação que a gente fez dentro do Excel. Agora, se eu disser que 1 é diferente de 2, aí ele vai dizer verdadeiro. Deixa eu só... isso aqui é um erro comum, eu vou explicar para vocês alguns erros mais adiante. Esse monte de cerquilha aqui de jogo da velha não é um erro na realidade, tá? É só dizendo para você que o valor que apareceu aqui não cabe na largura da célula. O que a gente faz? A gente segura aqui entre as duas colunas. Quando você põe o cursor aqui, ele aparece esse cursor que é de expansão, de expandir a coluna. Então clica, segura e arrasta um pouquinho. Soltei, continua não cabendo. Opa, coube sim. Agora sim, ele coube o valor verdadeiro. Então, essas são algumas opções de inserção de dados no Excel. A gente vai trabalhar, obviamente, outras formas de inserir dados aqui, ou formas mais complexas lá na frente, mas por enquanto é isso que você precisa saber. Mas que tal a gente já começar o nosso primeiro projeto? Para a gente começar a trabalhar algumas das principais fórmulas, algumas das principais características que a gente já aprendeu até aqui e algumas novas que a gente vai aprender daqui para frente. Abram lá a biblioteca do curso e abram o arquivo chamado alunos. Essa aqui é uma base de dados de uma escola pequena, né, com pouquíssimos alunos. Vamos supor que você foi contratado ou contratada para trabalhar na secretaria de uma escola desse tipo.
e o secretário ou o diretor, enfim, a pessoa responsável te passou essa base de dados. Aqui nós temos a coluna alunos, onde a gente tem o nome dos alunos, a gente tem a coluna do B1, B2, B3, B4, que são os bimestres, bimestre 1, bimestre 2, com as notas de cada bimestre, de cada aluno, e as faltas, a quantidade de falta de cada um deles. Percebam que essa base de dados está crua, está bem crua, ela não tem nenhuma informação que a gente consegue tirar aqui só de bater o olho. Mas imagine que foi assim que foi te entregue essa base de dados. Vamos supor que a pessoa que disse o aluno foi ou não aprovado só tinha isso. E ela faz os cálculos ali na mão ou na calculadora, enfim. Parece uma situação absurda, mas é muito comum, é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas usam o Excel sem saber de fato como ele funciona. Por exemplo, nesse caso aqui, mesmo que o usuário não saiba usar o Excel, percebam que as notas elas estão bem organizadinhas ali por colunas, linhas e tal. Só aqui já facilita bastante o trabalho do professor, do diretor, enfim, mesmo que ele não saiba como fazer os cálculos, mas nós vamos aprender a fazer esses cálculos, nós vamos aprender a fazer o tratamento dessa base de dados aqui. Então é essa base de dados que a gente vai usar para os nossos próximos passos, para as fórmulas e as demais características que nós vamos aprender aqui no curso, tá bom? Mas antes disso você precisa baixar essa fonte de dados. Por quê? Porque você não consegue editar essa fonte de dados aqui. Perceba, ele fala que é somente leitura. Essa pasta de trabalho foi aberta somente no modo leitura. Por quê? Porque essa base de dados do curso. Imagina se todos vocês pudessem editar essa base de dados aqui, que bagunça que isso ia ficar. Não, essa edição está bloqueada, mas você pode salvar uma cópia para você. Para isso, você vai vir aqui no menu superior, Arquivo, e em seguida, Salvar como. E aqui no Salvar como, você tem a opção baixar uma cópia ou baixar como ODS. Esse baixar como ODS é baixar em um formato diferente que não nos interessa agora. Você vai vir aqui em Baixar uma cópia, escolher um lugar no seu computador. Nesse caso, nem precisei escolher, ele já baixou para a pasta Downloads, o Chrome automaticamente baixa para a pasta Downloads. E aí você pode abrir esse documento. Se você clicar nele e tiver o Excel instalado na sua máquina, ele vai abrir o Excel Desktop para que você possa fazer a edição. Se você tem a licença do Office, se você tem o Office instalado na sua máquina, pode continuar daqui, tá? Continua as aulas daqui para frente no próprio desktop mesmo, porque é mais fácil. Mas se você não tem, olha só como você vai conseguir abrir isso aqui no Excel Online. Deixa eu só fechar aqui essa versão web. Vamos voltar aqui. Para a gente trazer esse arquivo que a gente acabou de baixar para o nosso computador para o Excel Online, a gente tem que ir lá no início do Excel. Aonde? Aqui no menu superior, nesse menuzinho aqui com vários pontinhos, tem ali o inicializador de aplicativos, que na verdade é para a gente voltar para os aplicativos da Microsoft. E a gente vai voltar aqui para o Excel, para a página inicial. Perceba que ele já apareceu aqui, ó. Antes estava vazio essa aba de recentes, agora nós temos alunos, a pasta de trabalho que a gente começou trabalhando, mas para a gente carregar essa pasta alunos que a gente acabou de baixar, você vai vir aqui do lado direito em carregar. Clicou aqui, ele vai abrir esse explorador de arquivos e você vai procurar aonde está o seu documento alunos, né? Essa que você acabou de baixar. No meu caso está na pasta Downloads, eu vou clicar aqui em Downloads e clicar em Abrir. Ele vai fazer o carregamento do arquivo e abrir automaticamente. Pronto, já está aberto e agora eu consigo fazer edições. Daqui para frente, esse arquivo é seu. Tá. O que o tomador de decisão pediu para a gente? O que o secretário, o diretor, a diretora pediu para a gente? Ele quer saber quais alunos atingiram a média, quais alunos foram aprovados, qual a soma das notas de cada um desses alunos. Ele quer várias informações para que eles possam tomar as decisões de fazer ali a aprovação ou reprovação do aluno, para chegar no objetivo dessa empresa, no caso dessa escola, que é aprovar ou não os alunos nessa situação hipotética. Só para a gente ter uma ideia, um conceito básico, para que a gente possa entender melhor, não só esse exemplo, mas o Excel como um todo, existe uma diferença entre dado e informação. O que é um dado? Como o próprio nome diz, é algo que é dado, não chega a ser uma informação, é um valor solto no mundo. Por exemplo, 9.
9 é um dado. B4 também é um dado. Então, cada célula dessa armazena dados. E o que são informações? São conjuntos de dados. Quando você trabalha vários dados juntos, você tem uma informação. Qual que é a informação que nós temos desse 9? É que 9 é a nota do bimestre 2 do aluno José. Então, o número 9 representar a nota do bimestre 2 do aluno Jorge, isso é uma informação. Nós temos vários dados. O nome do aluno, Jorge, a categoria da informação, que é a nota do bimestre, e o valor, que é 9. Só para deixar um conceito interessante aqui, porque eu vou sempre falar assim, quais são as informações que nós podemos extrair desses dados? Quando eu disser isso, nada mais estamos fazendo do que análise de dados. Nós vamos sentar, analisar aqueles dados e ver qual história ele nos conta, quais as informações que eles estão trazendo, quais as perguntas que eles estão respondendo. Esse é um conceito muito interessante para que você mantenha. Informações geralmente respondem perguntas, tá bom? E quais são as perguntas que nós temos a responder aqui? Quem foi aprovado, quem não foi aprovado. Para começo. Então vamos começar a trabalhar de verdade, vamos começar a brincar aqui no Excel com as fórmulas, as famosas fórmulas. Antes da gente falar sobre as fórmulas, eu vou deixar aqui em cima um link no card para o vídeo que eu falo sobre as 5 principais fórmulas do Excel. Para você que já tem a oportunidade de trabalhar com Excel e quer conhecer mais a fundo ali quais são as 5 principais fórmulas, vou deixar o link aqui em cima no card para que você possa ver um vídeo especificamente sobre isso. Nós vamos tratar sobre elas aqui também, de forma bem pormenorizada. Mas se você conhece alguém que já trabalha com Excel, por exemplo, e quer que ele conheça um pouco melhor quais são as 5 principais fórmulas, compartilhe o vídeo que está aqui em cima no card para ele ou para ela, tá bom? Vamos lá. A primeira e mais básica fórmula que existe é a fórmula de soma. Então a gente vai fazer aqui só para fins didáticos a soma das notas dos nossos alunos aqui na coluna G. E o que é uma fórmula, Thiago, que você está tanto falando? Fórmulas são, como o próprio nome diz, são cálculos, basicamente. Cálculos lógicos ou matemáticos. Nem sempre cálculos é uma conta de 1 mais 1 igual a 2. Você pode fazer cálculos lógicos também no Excel. Então, toda fórmula começa com o sinal de igual. Então, quando você digita o igual, você está dizendo para o Excel, vamos lá, vou fazer uma fórmula, então se prepare que lá vem fórmula. Percebam que as demais opções aqui dos menus do Excel ficaram todas inibidas, porque eu não consigo clicar em nada aqui. O Excel agora está preparado para que você insira essa fórmula. Então, a primeira fórmula que nós vamos fazer é a fórmula de soma. Existem 2 formas de fazer uma fórmula. A forma contracta, que é a forma contraída. Algumas fórmulas você consegue fazer assim. E a fórmula completa, com todos os dados e os parâmetros da fórmula. Para fazer uma soma simples, eu posso somente digitar o símbolo de igual, clicar no primeiro valor que eu quero somar, perceba que ele já coloriu ali o valor, mais, ou seja, o sinal de mais, segundo valor, mais, terceiro valor, mais, quarto valor. Quando eu der Enter aqui, ele vai fazer para mim a soma. Deu 17, a soma desses 4 números. Lembram que aqui embaixo, na barra de status, eu falei para você que aparecem alguns valores? Olha só, quando eu selecionei os 4 valores, ele já me deu a soma aqui, ó, 17. Então o valor está batendo certinho. Mas, Thiago, imagina se você tivesse 30 colunas. Você ia ter que fazer igual, um mais o outro. Não, é para isso que existe a fórmula de soma. Como que funciona? Igual, soma, abre parênteses, toda a fórmula, os parâmetros da fórmula, os valores da fórmula ficam entre parênteses. E agora ele apareceu aqui, ó, soma número 1, número 2, etc. Né? Ou seja, quais são os números que eu quero somar? Eu posso fazer da mesma forma que eu acabei de fazer a fórmula simples da soma, clicar em um, mais o segundo, mais o terceiro, mas não faz sentido a gente fazer dessa forma. Eu posso simplesmente selecionar o intervalo que eu quero somar. Nesse caso, ele selecionou um intervalo de B2 até E2. Ele pôs esse sinalzinho de 2 pontos aqui para representar de B2 a E2. Fechei o parêntese, dei Enter e ele me trouxe o resultado de 17. Deixa eu só colocar aqui o cabeçalho da nossa coluna, que é o de soma. Ele trouxe o 17. E agora eu vou fazer isso com todos os outros alunos. Mas, Thiago, eu vou ter que fazer igual, soma, abre parênteses, selecionar tudo em todos os valores?
Não, vou mostrar uma dica para vocês aqui, olha só. Aqui na célula, quando você seleciona a célula, percebam que nesse cantinho direito, inferior aqui, ó, ele tem um quadradinho. Quando você passa o cursor do mouse em cima, ele muda, tá vendo? Isso aqui é o laço de repetição. Você vai repetir essa fórmula para outras células, dependendo de para onde você arrastar. Você pode arrastar isso na horizontal ou na vertical. Se eu arrastar na horizontal, não faz sentido algum para o Excel, porque ele não faz ideia do que ele está somando para cá. Mas se eu arrastar para cá, olha só, eu estou trazendo a mesma fórmula, soma, para a linha 3, que tem dados aqui na linha 3, ou seja, são as notas do Paulo, da Marília, do José e por aí vai. Então eu arrasto e solto aqui na última, e olha só o que ele vai fazer. Ele somou automaticamente a nota de todos os alunos. Vamos conferir uma aqui aleatória? Vamos pegar aqui o Mauro. Se eu selecionar aqui as 4 notas dele, aqui está dizendo que deu 14, aqui na nossa barra de status, soma igual a 14. Deu certinho. O que ele fez aqui? Ele pegou a fórmula que eu coloquei aqui na primeira linha, que eu arrastei na primeira célula, e aqui onde está B2 e E2, ele somou mais um a essa célula, ou seja, aqui é B2 e E2, a próxima B3 e E3, a próxima B4 e E4, e assim sucessivamente. O Excel teve a inteligência de alterar as células que compõem a minha fórmula quando eu arrastei para baixo ali aquela fórmula, beleza? Fórmula de média. A fórmula de média é uma fórmula bem comum do Excel. E no exemplo que a gente está trabalhando aqui, uma escola é, digamos, a fórmula mais importante que existe no Excel para esse tipo de situação, na escola. Então a gente vai fazer aqui o nosso cabeçalho na coluna H, escrito média, e aqui nós vamos calcular a média de cada um desses alunos. Como que a gente pode calcular a média? Como se calcula a média de forma matemática? A gente soma os valores. Nós temos o valor 7, mais 4, mais 1, mais 5, e depois divide esses valores, barrinha significa divisão, pela quantidade de valores, ou seja, 1, 2, 3, 4. Então nós somamos e dividimos por 4. Se você conhece um pouco de álgebra, um pouco de matemática, você sabe que esse valor aqui vai dar errado. Por quê? Primeiro a gente faz a divisão e a multiplicação, depois as somas. Então ele vai primeiro dividir o valor de E2 por 4 e depois somar com esses outros valores aqui, vai dar uma confusão. Então o que a gente faz quando a gente quer primeiro fazer essa soma para depois dividir por 4? Isso mesmo, parênteses. Então a gente põe os parênteses nos valores que a gente precisa somar e depois divide por 4. A média é 4,25. Se eu arrastar aqui, selecionar aqui as 4 células das notas do Jorge, aqui embaixo onde está dizendo média, 4,25, deu certinho. Mas mais uma vez, isso aqui é a forma simples que a gente consegue fazer para calcular a média. Mas imagine que eu tenho 30, 50, 100 células para calcular a média. Já pensou se eu tivesse que fazer isso na munheca, como eu acabei de fazer? Graças a Deus a gente não precisa. Para isso, vou apagar aqui o valor que eu acabei de fazer. A gente vai usar uma fórmula chamada média. Igual, toda fórmula começa com igual. Média, com acento no E. Abrimos parêntese e aí, da mesma forma que a gente fez a fórmula de soma, nós vamos selecionar o intervalo de dados que nós queremos calcular a média. Nesse caso, são as notas dos bimestres do Jorge. Fechamos parêntese, demos Enter, 4,25. Deu certinho, da mesma forma que a gente calculou a soma. E da mesma forma também a gente pode simplesmente arrastar o laço de repetição até o final e ele vai fazer a mesma ação com as demais células. Ele vai repetir a fórmula, somando mais um em cada célula que compõe os parâmetros da fórmula. Fácil, né? Até aqui, belezinha. Beleza. Agora a gente já tem a média dos alunos. Então a gente já pode responder aqui a primeira pergunta. O aluno foi aprovado ou o aluno foi reprovado? Qual que é a condição para ele ser aprovado? A média dele tem que ser igual ou superior à média de aprovação da escola. No nosso exemplo, aqui na célula B16, nós temos aqui média para... eu não sei o que tem aqui. Deixei isso de propósito para vocês, olha só. Aqui eu não sei o que tem, mas aqui em cima na barra de fórmula está me dizendo o texto, média para aprovação. Mas Thiago, você não falou agora há pouco que quando o valor não cabe na célula, aparecem várias cerquilhas, vários jogos da velha? Para números. Para texto, ele faz exatamente isso aqui. Ele simplesmente esconde o restante
do conteúdo. Como que a gente pode resolver isso? Da mesma forma que a gente resolveu da outra vez. Mouse aqui entre as duas colunas, e aqui eu vou ensinar outro macete para vocês. Eu poderia simplesmente arrastar essa coluna até o final, para que mostre tudo, ou, deixa eu voltar aqui, eu posso simplesmente determinar ao Excel, expanda essa coluna até o tamanho ideal. O que é o tamanho ideal? O tamanho certinho para caber aquilo que eu quero que caiba. Como que eu faço isso? 2 cliques aqui entre as duas colunas. Então, em vez de arrastar, eu vou simplesmente dar 2 cliques. 1, 2. Opa. E ele vai ampliar o tamanho da coluna A de forma a caber a frase média para aprovação. Você pode fazer isso com todas as outras. Ele pode diminuir ou aumentar o tamanho ideal da coluna. Olha só, ali eu só preciso de pouco espaço. Aqui eu preciso de um espaço um pouco maior. E assim sucessivamente, olha só. Agora as minhas colunas estão com o tamanho ideal para caber os valores que estão nelas. Mas vamos lá. Aqui na coluna I, a gente vai dizer se o aluno foi aprovado ou não. Primeira dica para essa fórmula já está aí nessa pergunta. Se o aluno foi aprovado ou não. Então aqui eu vou colocar resultado. Eu quero saber se o aluno foi aprovado ou se o aluno foi reprovado. Ou seja, o nome da fórmula é se igual se, abre parêntese. Olha só o que ele aparece ali. Teste lógico. Qual que é o teste lógico que eu quero fazer? Perceba que agora eu já não estou mais fazendo uma fórmula matemática. Eu estou fazendo uma fórmula lógica, um cálculo lógico. Primeiro eu preciso fazer o teste lógico. Qual que é o teste lógico? Se a média do aluno Jorge, percebam, eu cliquei aqui em cima do valor e ele já coloriu, é maior ou igual, olha só, eu usei o sinal de maior que e igual um do lado do outro, isso representa maior ou igual ao quê? A média. A média para aprovação, que está aqui na coluna B16, que é 6. Pronto, esse é meu teste lógico. H2, ou seja, a média do aluno Jorge, é maior ou igual a B16, que é a média para aprovação da escola? Ponto e vírgula. Qual é o próximo parâmetro? Valor se verdadeiro. O que eu quero que apareça aqui se verdadeiro? Lá atrás, quando nós estávamos falando sobre inserção de dados, eu coloquei lá 1 e fiz um teste lógico, ele apareceu assim, verdadeiro ou falso, né? Eu não quero que apareça aqui verdadeiro ou falso, eu quero que apareça que o aluno foi aprovado ou que o aluno foi reprovado. Então, valor se verdadeiro, ou seja, se a média for maior ou igual à média para aprovação, eu quero que apareça aqui aprovado. Percebam que eu pus entre aspas, por quê? O Excel, ele espera valores numéricos para esse tipo de situação, para esse tipo de fórmula, as fórmulas condicionais. Então, se eu quiser que apareça aqui um valor textual, eu preciso pôr ele entre aspas, beleza? Então, valor se verdadeiro, aprovado, ponto e vírgula, valor se falso, entre aspas, reprovado. Fecho parênteses, concluí a minha fórmula condicional de se, dei enter, o Jorge foi reprovado, olha só. Por quê? Porque a média é 6. Ele tirou 4,25. Percebam que a gente tem aqui valores decimais e aqui nós temos valores inteiros. Ficou confuso, fica confuso para a gente poder identificar as notas da média. Então, uma dica que eu dou para vocês. Lembra que eu falei sobre os tipos de dados? Se você ver aqui, esses dados estão todos como geral. O que eu posso fazer? Seleciono todos os dados referentes às notas. E aqui onde tem geral, eu posso simplesmente clicar e colocar como vírgula. Na verdade, a tradução está errada, isso aqui seria decimal. Ou aqui fora, na parte de atalho, eu tenho esses 3 zerinhos que significa também decimal. Quando eu clico aqui, ele automaticamente atribuiu as vírgulas e as casas decimais aos valores. O mesmo posso fazer aqui também com a média para aprovação. Cliquei aqui em vírgula, ele já colocou que a média é 6,00. Agora sim ficou mais inteligível, né? Porque a gente tem números decimais aqui nas notas. Mas e faltas? Eu vou colocar decimal? Não, porque faltas são números inteiros. Eu não posso faltar meio período. Até posso, mas não no nosso exemplo. Ou eu faltei ou eu não faltei. Tá bom? Tá, aí agora a gente pode fazer aquele mesmo macete que a gente acabou de fazer com a soma e com a média. Clica aqui e arrasta para baixo. Será que vai dar certo? Não vai dar certo. Eu já adianto para vocês por quê.
Vamos arrastar aqui para a gente entender. Todo mundo foi aprovado. Mas espera aí, Thiago. Tem gente aqui com média 3,5. Tem gente aqui com média 4, média 5,75. Como é que essas pessoas foram aprovadas? Vamos recapitular o laço de repetição. O que ele faz quando eu arrasto para baixo? Deixa eu apagar aqui. Só para vocês entenderem melhor. O que ele faz quando eu arrasto para baixo? Ele copia a fórmula e soma mais 1 a todas as células que estão envolvidas na fórmula. Então, o que aconteceu? Onde era H2 e B16, ele colocou como H3 e B17. Ou seja, eu vou apertar aqui o botão F2, que é para poder abrir a fórmula aqui na nossa célula, para vocês entenderem de forma colorida o que aconteceu. A primeira célula do Jorge, F2, ele coloriu aqui as células que estão envolvidas na fórmula. H2, olha só a média do Jorge, tá certo. E a média para aprovação, que é 6, também tá certo. Mas olha o que aconteceu com a próxima. Quando eu clicar aqui em F2, ele está comparando a média do Pablo com o máximo de faltas. Não é isso que eu quero. Eu quero comparar com a média de aprovação. Ou seja, aqui eu quero comparar todas as médias com um único valor, que é o quê? A célula B16, que é a média de aprovação. Então, se eu mantiver a fórmula desse jeito e fazer o laço de repetição, ou seja, arrastar os valores para baixo, ele vai dar erro, porque para cada iteração aqui, para cada nova célula que ele fizer a soma, ele vai descer mais um, cada vez mais um aqui. O próximo vai ser 17, o próximo é 18, 19, 20, não. Eu quero, por isso que ele deu aprovado em todos eles, porque ele comparou com valores em branco, com 0. Então, todas as médias aqui são maiores que 0. E como é que a gente faz para poder ele não cometer esse erro? A gente vai travar a célula B16 na nossa fórmula. Como? Aqui, na nossa barra de fórmula, a gente vai clicar aqui no B16, ou pode selecionar o B16, e apertar a tecla de atalho F4. Percebam o que aconteceu. Olha, atalhos do Excel habilitados. Nós estamos usando a versão do Office Web, então por isso que ele apareceu aqui esse pop-up, essa mensagem. Ok, aqui só para fechar? Não deixa? Tá, fechou. Enfim, eu apertei F4 e ele adicionou esses cifrões aqui antes do B, ou seja, antes da coluna e antes da linha. Você pode também inserir eles de forma manual. Você pode simplesmente digitar aqui, cifrão, antes do B, e cifrão antes do 16. O que eu estou dizendo? Eu travei essa célula, eu travei a coluna, travei a linha. De forma que, quando eu arrastar agora o laço de repetição, ele vai somar o H2 mais 1, ou seja, H3, H4, H5, H6, mas o B16 vai sempre ser B16. Então, agora sim. Dei Enter. Agora sim. Quando eu arrastar isso aqui para baixo, agora ele vai aparecer. Ó, o 4 aqui está reprovado, o 5,75 está reprovado, o 6,5 está aprovado, e assim sucessivamente. Vamos conferir se ele está comparando sempre todos com a B16, F2 aqui, B16, F2 aqui nessa outra, B16 de novo. Então lembre-se sempre de travar uma célula cada vez que você for usar o laço de repetição, se você precisar comparar todos os valores com um único valor travado sempre, tá bom? Condicionais aninhadas. O que é algo aninhado? É algo que está dentro ali, junto, colado um com o outro, faz um ninho ali, bagunçado. A gente acabou de ver uma condicional simples, ou seja, você fez um teste lógico que retornou um valor se verdadeiro ou um valor se falso. Mas existem situações em que nem sempre você vai ter uma opção binária, você vai ter uma resposta binária, verdadeiro ou falso. Você pode ter 3, 4, 5 condições possíveis ali. Por exemplo, no nosso caso aqui específico, vamos aqui para a tela, o aluno foi aprovado por média, mas ele ainda pode ser reprovado. Ele pode ser reprovado por falta. Vamos supor que ele é um excelentíssimo, inteligentíssimo aluno, foi lá só no dia da prova, mas faltou todas as aulas, ele vai ser aprovado? Bem, aí existe uma questão filosófica por cima disso, mas nas regras de negócio, a nossa diretora, o nosso secretário disse, não, ele não vai ser aprovado. Se ele tiver um número X de faltas,
ele vai ser reprovado independente se ele tirou 11 na média, ele vai continuar sendo reprovado. Ou seja, nós temos 3 condições aqui. O aluno foi aprovado por média, verdadeiro ou falso. Mas dentro dessa questão verdadeiro aqui, ainda a gente faz uma segunda pergunta. O aluno teve um número máximo de faltas? Se for verdadeiro, se ele atingiu o número máximo de faltas, que no nosso caso está aqui na célula B17, é 4. Então, se ele teve 4 ou mais faltas, ele continua sendo reprovado, mesmo tendo sido aprovado por média. Vamos aqui fazer isso na prática para você entender melhor como funciona isso. Então, aqui onde tem resultado, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar assim, ó, resultado parcial. Por quê? Corrigir aqui, que saiu um caractere a mais. Por quê? Porque ele ainda pode ser aprovado, ele ainda pode ser reprovado. Então, cliquei 2 vezes aqui entre a coluna I e a coluna J, como eu acabei de fazer, para que ele aumente para o tamanho ideal. E agora eu vou colocar aqui o seguinte, ó, reprovado por falta. Aqui é o seguinte, eu quero saber, primeiro, se ele foi aprovado ou reprovado. E eu só quero colocar aqui que ele foi reprovado por falta aqueles alunos que foram aprovados por média. Os que já tinham sido reprovados por média, a gente nem vai fazer a conta se ele foi reprovado ou não por falta. Por quê? Porque ele já está reprovado. Então, nesse caso, a gente vai ter 3 possibilidades. Aprovado, ou seja, ele ficou acima da média e abaixo do número máximo de faltas. Reprovado por faltas. Por quê? Porque ele foi aprovado, mas no segundo parâmetro, né, na segunda condicional, que foi a quantidade de faltas, ele foi reprovado. Isso aqui vai indicar para o pai, o responsável do aluno, que ele até foi um bom aluno, ele foi aprovado, mas as faltas reprovaram ele. E a terceira e última opção é que ele foi reprovado por média. A gente nem chegou a fazer o cálculo das faltas dele. Vamos aqui. Igual se... Qual que é o primeiro teste lógico que a gente quer fazer? Se o aluno, ou seja, aqui no resultado parcial, se resultado parcial é igual ao quê? Entre aspas, estamos comparando com o texto, então toda vez que nós comparamos com o texto, aspas, foi igual a reprovado, fecha aspas, ponto e vírgula. Por que eu estou começando pelo reprovado? Porque é o mais fácil. Se ele foi reprovado, já foi, eu vou colocar aqui reprovado por média, porque a gente não vai contabilizar se ele foi reprovado por falta. Então, se ele foi reprovado já aqui, de cara, na média, eu vou colocar valor se verdadeiro, tá aparecendo aqui, valor se verdadeiro. Qual que é o valor se verdadeiro? Reprovado por falta. Ponto e vírgula, valor se falso, ou seja, se tiver falso, quer dizer que não está escrito reprovado aqui, está escrito aprovado. Ele foi aprovado por média, mas ele pode ter sido reprovado por falta. Então, como que a gente vai fazer essa nova condicional? Aprovado por falta, aprovado ou reprovado por faltas? A gente vai fazer um novo se, um se aninhado dentro de outro se. Então, se abre parênteses, agora o que eu quero saber? Se a soma de faltas, ou seja, a quantidade de faltas, que aqui é a coluna F, for maior ou igual ao quê? Ao máximo de faltas possível, que é 4, ponto e vírgula. Antes mesmo da gente continuar essa fórmula, eu sei que eu vou precisar travar a célula F4. Por quê? Porque a gente vai usar o laço de repetição para repetir as fórmulas nas outras células e eu não quero que esse 4 se mexa, eu quero ficar sempre no 4. Então o que a gente faz? A gente já aprendeu, clicou aqui no B17, F4 para ele adicionar ali automaticamente os cifrões. Então, se as faltas for maior do que o máximo de faltas, vai aparecer o quê? Reprovado por falta. Há um erro aqui, tá? Agora que eu me toquei. Aqui onde estaria reprovado por falta, não, ele foi reprovado por média, né? Porque a gente primeiro verificou quem foi aprovado ou não por média. Então, nós já temos os primeiros reprovados aqui, que são os reprovados por média. Agora sim, se o aluno foi aprovado, mas teve um número de falta superior a 4, igual ou superior a 4, ele foi reprovado por falta. Fecha aspas. E agora, caso ele não tenha sido nem reprovado por média, nem reprovado por falta, ele foi aprovado. Então, aprovado. Fechei o primeiro parênteses desse se mais interno, e agora eu vou fechar o segundo parêntese do se mais externo.
Dei Enter, reprovado por média. Olha só, por quê? A média dele foi 4,25. A gente nem avaliou as faltas do Jorge. O nosso algoritmo, né, nossa fórmula, ela parou nessa primeira condicional. Porque L2 era igual a reprovado. Então, falou-se verdadeiro, reprovado por média. Foi o que apareceu aqui do nosso querido Jorge. Vamos arrastar agora que a célula B17 está travada, vamos arrastar para baixo. Soltei. E olha só, nós temos os resultados. Faltou uma aqui. Pronto. Nós temos os resultados. O Jorge foi reprovado por média, o Pablo foi aprovado. Vamos ver se ele foi aprovado mesmo? Ele foi aprovado por média, 6,75, a nossa média é 6. E a quantidade de faltas dele, 3, abaixo de 4. Logo, ele foi aprovado. Ele não teve nem o número máximo de faltas e a média dele foi acima da média para aprovação. Outro aqui, nosso querido amigo José. O José foi reprovado por falta. Olha só um caso que ele caiu na condicional aninhada. Ele foi aprovado, a média dele foi 6 e a média para aprovação é 6. Mas ele teve 5 faltas. Só pode ter 4. Então, apesar dele ter sido aprovado por média, ele foi reprovado por falta. E aqui sucessivamente, olha só, nós temos pessoas aqui reprovadas por média, nós temos aqui mais um reprovado por falta, olha só, ele tirou 6,75, mas teve 4 faltas. E tem alguns casos aprovados, como a Donizete, ou o Donizete, é um nome unissex, né? Aprovado porque ele foi aprovado por média e só teve uma falta. Então, obviamente, ele foi aprovado. Pronto. Essa aqui é a planilha, agora sim, com informações sobre os dados. Nós temos aqui quem foi aprovado e quem foi reprovado. A gente já pode emitir o boletim do aluno com o resultado ali no rodapé e o diretor, o secretário, a pessoa responsável vai assinar ali a decisão que você tomou. Você não tomou diretamente a decisão de aprovar ou reprovar, mas você analisou os dados e chegou à conclusão de que o aluno foi aprovado ou não. Essa é a habilidade de análise de dados que o Excel dá para você. Mas olha só, a gente pode entregar isso para o diretor ou para a secretária da escola desse jeito aqui? Só um monte de texto e número que não fazem, assim, à primeira vista, o mínimo sentido? Pode. Se a sua missão é entregar só isso daqui, sua missão está feita. Mas mesmo que a sua missão seja só entregar esse resultado, você quer impressionar, você quer manter o seu emprego, você acabou de ser contratado, você quer um futuro aumento, você quer participar melhor da tomada de decisão, e seja lá qual for o seu objetivo, você precisa tornar isso aqui mais bonito, mais apresentável, de forma que impressione. Esse é o seu objetivo, impressionar, não só mostrar os dados. Então, a gente vai aprender agora a formatar uma planilha. A primeira coisa que a gente vai fazer para formatar é o tratamento dos dados. Veja bem, nós temos aqui médias que têm 2 casas decimais, médias que têm 1 casa decimal e médias que não têm casa decimal alguma. A gente vai manter tudo no mesmo padrão. Qual é o padrão? 2 casas decimais. Então, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente pode clicar no valor que está diferente do padrão que a gente deseja, como esse 6 aqui da média do José, por exemplo, e aqui em cima, na aba número do menu início, a gente tem que aumentar as casas decimais ou diminuir as casas decimais. Eu posso clicar aqui 1, 2 vezes e ele vai colocar ali as 2 casas decimais. Mas olha só quantos dados tem para fazer isso. Já pensou se eu tivesse que fazer isso com dezenas de dados? Para isso a gente tem uma ferramenta muito legal do Excel que é o pincel de formatação. Aqui ainda no menu início, do lado esquerdo, nós temos aqui esse pincelzinho, chamado pincel de formatação. O que isso faz? Ele copia a formatação de um determinado local, de uma célula, para várias outras células que você selecionar. Então, esses dados aqui das colunas B, C, D e E já não estão com 2 casas decimais? Então, o que a gente vai fazer? Clicar em um desses valores, selecionar aqui o pincel de formatação, e vamos selecionar agora todos os dados que nós queremos que fiquem iguais, ou seja, com a mesma formatação desse valor que nós copiamos, desse valor que nós selecionamos, que nesse caso é o valor 4, que tem 2 casas decimais. Quando eu soltar, ele automaticamente atribuiu a mesma formatação para todos os valores da coluna. Isso serviria também se você tivesse um valor em negrito e itálico, por exemplo, aqui, e você quisesse copiar para todas as outras. Mais uma vez, clica aqui em pincel de formatação, arrastei e ele vai copiar a formatação para todos os dados que você selecionou depois que você selecionou o pincelzinho. Olha só que legal. Então,
Primeira coisa que a gente fez é o quê? Manter todos os dados numéricos de forma padrão. As faltas são em números inteiros e as notas são em números decimais. A gente tem essa coluna soma aqui. Essa coluna soma foi uma coluna didática só para poder mostrar para vocês a fórmula de soma. A gente precisa dessa fórmula aqui para entregar para os tomadores de decisão? Não. Então, faz parte do tratamento dos dados você excluir valores que não fazem diferença na nossa vida. Nesse caso, nós vamos excluir a coluna inteira de soma. Como que a gente faz isso? Aqui, quando você coloca o cursor aqui no cabeçalho da coluna G, perceba que ele aparece essa mãozinha. Quando você clica, ele seleciona a coluna inteira G. O que a gente vai fazer aqui? Ainda aqui no cabeçalho, botão direito, ele vai aparecer as opções da coluna. E aqui a gente tem excluir colunas. Quando eu clicar, ele sumiu a coluna de soma. Maravilha! Está começando a tomar forma o nosso boletim de notas dos nossos alunos. Uma prática interessante, uma boa prática de formatação de planilhas é você colocar os cabeçalhos em negrito, os cabeçalhos em destaque, né? Então a gente vai selecionar o cabeçalho e aqui na aba fonte nós temos algumas opções: negrito, itálico, sublinhado, sublinhado duplo, traçado e etc. Então eu vou colocar em negrito. Eu vou centralizar esses valores, porque a gente está no cantinho aqui, aluno, tal. Como que a gente centraliza? Aqui logo ao lado da aba de fonte, nós temos aqui as opções de alinhamento. Alinhar acima, alinhar no meio, alinhar embaixo. Nesse caso, tanto faz, porque a largura da célula, da linha, está curta, mas vamos supor que a célula tivesse esse tamanho. Perceba que o texto está alinhado na parte inferior, que é essa opção aqui. Se eu clicar aqui, alinhar ao meio, ele vai alinhar ao meio, e aqui, alinhar ao topo. Vamos alinhar ao meio. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho para ficar assim em destaque. E agora a gente vai centralizar a margem. O texto à esquerda, o texto à direita e o texto centralizado. Já começou a melhorar um pouco a nossa exibição. Além disso, tem outros valores que ficam interessantes a gente centralizar. Por exemplo, o nome, eu posso até manter eles no cantinho para ficar fácil a visualização da primeira letra. Isso é interessante. Veja só o que acontece se eu centralizar os valores da coluna A. Dá para poder manter assim? Dá para poder manter assim, mas olha só como fica mais fácil se eu alinhar à esquerda, esses valores. Eu consigo identificar as primeiras letras de forma mais fácil. Olha, M, F, M, D, S. Visualmente falando, esse alinhamento é melhor para quando você tem dados longos, dados grandes, como o nome de uma pessoa, por exemplo. Mas, em compensação, a gente tem aqui outros dados que a gente não precisa procurar. Por exemplo, aqui a gente só tem reprovado, aprovado, ou reprovado ou aprovado. A gente não precisa procurar o nome de ninguém. Então, esse aqui a gente consegue manter centralizado. Aqui também, no resultado parcial, reprovado ou aprovado. Na média, também. Nas faltas, também. E os outros valores também. Então, eu posso simplesmente centralizar todos os valores nas células. Agora sim, ó, tá ficando bonitinho. O que mais? Bordas. O que acontece? Tá vendo essas linhas cinzas que estão aparecendo aqui na nossa planilha? Olha só o que acontece quando a gente for imprimir esse documento. Eu apertei o atalho Ctrl P aqui para imprimir, mas você pode também, deixa eu voltar aqui, em Arquivo e Imprimir, que ele vai abrir a mesma opção de impressão. Olha só, as linhas sumiram. Fica difícil saber a nota da Maria sem colocar uma reguinha aqui e ir olhando. Por quê? Porque essas linhas que estão aqui são linhas guia. Elas não são linhas de impressão. Então nós vamos criar linhas de impressão na nossa planilha, para que na hora que nós formos imprimir, elas estejam bonitinho ali, as grades, né, as colunas e linhas estejam com suas bordas. Como que a gente faz isso? Seleciona toda a coluna, toda a planilha, né, todos os dados, e aqui ainda na aba fonte nós temos esse quadradinho chamado bordas. Quando você clica aqui nessa setinha, você tem as opções de bordas que você pode utilizar. Nesse caso, nós vamos utilizar essa opção que é todas as bordas. Olha só, quando a gente for imprimir agora, olha só o que aparece. Já tem ali tudo separadinho, bonitinho, dentro das suas casinhas, já fica mais fácil identificar. Para ficar ainda melhor a identificação desses valores, é interessante, é uma boa prática também, você alternar as cores das linhas.
de forma que fique uma linha mais clara e uma linha mais escura, uma linha mais clara e uma linha mais escura. Mas cuidado, eu estou falando de uma cor só. Não vamos fazer um carnaval aqui de 500 cores, porque isso vai só dificultar a compreensão. Nesse caso, o Jorge está numa linha branca. O Pablo, eu vou colocar uma linha, aqui tá vendo em preenchimento, cor do preenchimento, ainda na aba de fonte. Posso clicar aqui, eu vou colocar um cinza mais clarinho. Aí a Marília branca, vamos botar um cinza mais escuro? Opa, eu mudei, foi a cor do texto, não é isso que eu quero, Ctrl Z. Vamos botar esse aqui, pronto, ficou mais bonitinho. Agora eu posso fazer isso com José, com Carolina, mas nossa, eu vou ter que sair selecionando tudo. Lembra que a gente acabou de aprender sobre o pincel de formatação? Olha só o que acontece se eu selecionar o Jorge e o Paulo e todas as células que estão dentro das linhas Jorge e Paulo e clicar no pincel. Eu vou selecionar todo o restante do texto, que fique formatado da mesma forma que o Jorge e o Paulo estão, ou seja, uma linha branca e uma linha cinza, com os valores centralizados, onde estiverem centralizados, e os valores alinhados à esquerda, onde estiverem alinhados à esquerda. Quando eu soltar, voa lá, ele fez automaticamente toda a formatação. Olha só quando for imprimir como é que isso aqui vai ficar. Ainda mais visível. Agora eu sei exatamente a linha de Maria, eu sei exatamente a linha do Sandro. Então assim, já ficou melhor, já ficou bem bacana isso daqui. Mas ainda tem algumas práticas que tornam ainda melhores a experiência da pessoa que vai ver o seu relatório, que vai ver a sua planilha. Primeiro, a gente já separou aqui as linhas do Jorge e as linhas do Paulo pelas cores. Então, a partir do momento que nós separamos por cores, será que a gente ainda precisa dessas bordas das células, essas bordas pretas e grossas? Vamos ver como ficaria sem as bordas? Olha só, eu vou selecionar todo o texto novamente, vim aqui nas bordas e clicar aqui na primeira opção que é sem borda. Olha só o que acontece quando eu for imprimir. Ele não tem borda, mas eu continuo tendo total noção de quais são as notas da Marta, quais são as notas do Mauro. Por quê? Porque esse esquema de cores fez com que facilitasse a vida de quem está enxergando. Mas a gente ainda pode melhorar um pouquinho mais. Percebam que o menu, o cabeçalho, está muito próximo aqui, está diretamente ligado ao Jorge, ou seja, dá a impressão de que o aluno é só o Jorge. A gente pode separar o cabeçalho do restante dos dados. Como que a gente faz isso? Vamos voltar aqui. A gente vai colocar só uma borda. Onde antes a gente tinha várias bordas, a gente vai colocar só uma. Eu vou selecionar o nosso cabeçalho. E aqui no mesmo menu onde a gente acabou de clicar nas bordas, a gente tem essa opção, a segunda opção, borda inferior. Agora sim, olha só como ficou bonito. Tá vendo? Ele separou o menu aqui em cima e tornou fácil a visualização do restante dos dados. Agora tá pronto. Agora eu já posso entregar isso aqui diretamente para o tomador de decisões. Ainda tem aqui algumas células embaixo para formatar. Vamos formatar ela só para poder fechar essa parte da aula. Vamos lá, aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou selecionar esses dados e aqui sim eu quero as bordas, então eu vou inserir as bordas aqui. Isso aqui são cabeçalhos, não são cabeçalhos? Só que ao invés de eles estarem dispostos em uma linha, eles estão dispostos em colunas, mas eles estão dizendo qual é a categoria de dados que estão logo aqui ao lado. Então qual que é uma boa prática para o cabeçalho? O nome em negrito. Por que eu apertei aqui? Ah, é porque eu estou apertando Ctrl B, o atalho do Excel, Ctrl N, só que eu estou no navegador. Então aqui nesse caso eu vou ter que clicar manualmente em negrito. Pronto. Já ficou melhor para visualizar, mas eu posso fazer melhor ainda. Eu quero separar essa parte do texto, dar um destaque maior para essa parte do texto. Então o que eu posso fazer? Aqui nas bordas, ele tem essa opção, olha só, borda superior espessa. Quando eu clicar aqui, ele fez a borda externa dessa parte um pouco mais grossa do que o restante. Agora, quando eu for entregar o meu relatório para a diretora, olha só, agora sim a pessoa tem as informações suficientes para que ela tome a decisão de aprovar ou não o relatório de uma forma muito mais impressionante do que se estivesse desse jeito aqui, que é o jeito que estava antes. Mas como que eu posso fazer para voltar? Eu me arrependi aqui. Eu quero voltar e deixar tudo sem formatação de novo. Simples, você vai selecionar toda a base de dados. Até aqui.
E aqui no ladinho direito, nós temos a opção editando. E aqui, quando você clicar, nós temos aqui essa subopção limpar. E aqui nós temos aqui limpar tudo. Se eu clicar aqui, ele apaga tudo. Ou limpar formatos. Cliquei em limpar formatos, olha só o que aconteceu. Voltou a estaca zero. Mas, Thiago, ai, e agora? Poxa, eu vou ter que fazer isso tudo de novo. Vamos supor que você fez isso sem querer. Eu vou ter que fazer isso tudo de novo? Eu poderia dar um Ctrl Z aqui e ele voltava atrás, claro. Mas, nesse caso, vamos manter ele desse jeito e vamos fazer uma situação mais fácil, uma forma mais fácil e rápida de você formatar isso aqui com 2 cliques. Olha só a quantidade de coisas que a gente fez. É óbvio que a gente passou por todas essas coisas, claro, para que você entenda como funciona a formatação, mas existe uma forma mais rápida e principalmente mais profissional de formatar essa tabela todinha, que é formatando os dados como tabela. Para formatar os dados como tabela, você basicamente vai selecionar a sua base de dados, que você quer converter em uma tabela. E olha só o que a gente tem aqui em estilos, formatar como tabela. Cliquei aqui, ele vai aparecer várias opções de formatação automáticas para você. Se elas te agradarem, é claro, porque você pode personalizar ao seu gosto, mas se uma delas te agradar, basta que você escolha. Você tem aqui temas escuros, temas médios e temas claros. Eu vou escolher esse amarelinho aqui, ouro, estilo tabela claro 2. Quando eu clicar nele, ele vai aparecer isso aqui, ó. Os dados da sua tabela estão no seguinte intervalo, A1 a I14. É isso mesmo, é do A1 até o 14 e aqui. Minha tabela tem cabeçalhos, isso aqui é importante, porque ele vai aplicar uma formatação específica para o cabeçalho. Se eu desmarcar aqui, ele vai aplicar a mesma formatação para todas as linhas, inclusive o cabeçalho, que não é o que a gente quer. Então vou manter aplicado. Minha tabela tem cabeçalhos e dá OK. E voa lá, olha só, ele já formatou toda a minha planilha com linhas. Nesse caso ele não usou o esquema de cores alternadas, ele manteve só as linhas. Olha só quando for imprimir como fica bonitinho. Fica bonitinho também. Eu particularmente não gostei muito. Eu posso dar uma melhorada nisso daqui, alterando o tipo de tabela. Mas olha só que legal que acontece quando a gente clica na tabela. Primeiro, ele aparece aqui em cima no menu superior um novo menu chamado Design da Tabela. Então, quando eu clico aqui, ele aparece opções específicas para essa tabela. Entre elas, aqui do lado direito, está aqui, ó, estilo de tabela. Quando eu clicar aqui nessa setinha mais estilo de tabela, ele vai aparecer novamente aquelas mesmas opções. Eu vou colocar uma opção mais clara aqui, ó. Que tal essa cinza aqui alternada? Olha só, ele tem aqui essa opção com alternação de cores. E ele mudou, olha só, do mesmo jeito que a gente tinha acabado de fazer, tá vendo? Só que ele perdeu aqui aquela formatação que a gente tinha feito para as notas. Então aqui você já aprendeu, a gente vai selecionar, colocar isso como decimal, né? Usar o pincel para poder copiar esse tipo de formatação aqui para nossa média, por aí vai. Mas tem uma coisa importante também nesse design da tabela, nesse menu design da tabela, que é o quê? Quando eu clicar aqui, o nome da tabela. Por enquanto ele está escrito assim, ó, tabela 1, ou seja, esse intervalo de dados da célula A1 até a célula I14, percebam que no final a gente tem aqui esse cantinho que está significando o quê? Que isso aqui é uma tabela. Então, esse intervalo de dados, eu posso dar um nome para ele. Aqui em Design da Tabela, no menu superior Design da Tabela, onde tem tabela 1, eu posso colocar aqui, ó, tabela. Opa, apertei alguma coisa errada aqui. Agora sim, vamos lá. Tabela, em vez de eu colocar, eu poderia botar tabela de notas, mas eu vou colocar só notas. Melhor, boletim. Pronto, a minha tabela se chama boletim. Isso aqui facilita muito quando lá na frente nós vamos falar sobre gráficos, sobre tabelas dinâmicas, sobre alguns conceitos que utilizam essas tabelas. Então, ao invés de você, quando esse conceito, por exemplo, um gráfico, quando um gráfico te perguntar quais são os dados que você quer colocar nesse gráfico, você poderia simplesmente selecionar todos esses dados ou só escrever boletim, e ele automaticamente sabe que boletim é aquele pedaço da sua planilha ali que você destacou. Além disso, uma outra coisa interessante, vamos supor que eu quero adicionar mais uma coluna aqui do lado. Vamos botar aqui, coluna nova. Olha só o que acontece quando eu dou Enter. Ele automaticamente insere essa coluna dentro
da minha tabela, já trazendo a formatação bonitinha. O mesmo acontece com a linha. Se eu colocar mais um aluno novo aqui no final, ele vai puxar todos os dados para baixo. Ele deu alguns erros aqui, por quê? Porque não tem valor nenhum aqui nas notas do aluno novo. Vamos botar valores aqui no aluno novo? 10, 10, 10 e 10. Olha só, o nosso aluno teve 0 faltas. Nosso aluno foi aprovado. Se o nosso aluno teve 5 faltas, ele foi reprovado por falta. E se a média do nosso aluno for 2, ele foi reprovado por média. Automaticamente, eu não precisei arrastar nada. Mas eu vou apagar esses dados aqui. Lembra que eu já expliquei como apagar? Selecionei a linha toda, botão direito, excluir linha. Selecionei a coluna toda, botão direito, excluir colunas. E é isso. Esse é o conceito de formatação. Fique à vontade para brincar com esses dados. Você pode, de repente, usar um conceito interessante, colocar aqui as médias em uma outra cor, como um vermelho, ou colocar o vermelho somente aqueles que foram reprovados. Dá uma brincada nisso daqui. Mas, por falar em colocar em vermelho só aqueles que não foram aprovados, imagina ter que fazer isso manualmente aqui. É difícil. Tem pouca gente aqui, mas se nós tivéssemos uma escola com milhares de alunos, isso aqui ia ser difícil. Mas você concorda comigo que você colorir de vermelho aqueles alunos que não foram aprovados, aquelas médias que estão inferiores a 6, torna ainda mais inteligível o seu gráfico? Perdão, a sua tabela? Claro que sim. Quando o tomador de decisão bater o olho, ele vai ver, opa, esse aqui está reprovado, esse aqui está reprovado, esse aqui está reprovado. Por quê? Só porque está em vermelho, ele não quer nem saber o valor que está ali. Se está em vermelho, numa coluna que diz assim, média, quer dizer o quê? Que está reprovado. Isso é um cuidado que a gente precisa ter, inclusive, com o tipo de informação que a gente quer dizer. Se a gente colorir uma coisa de vermelho, automaticamente o que vem à sua cabeça? É uma informação ruim? É uma informação negativa, é algo que precisa de atenção. E se vier uma coloração verde ou uma coloração azul, significa que é algo de confiança, algo bom, desempenho bom. Você nunca vai colocar uma seta para cima para mostrar para o seu chefe, tivemos um desempenho excelente da cor vermelha. Não faz sentido. A seta vermelha é para baixo. A não ser, é claro, que você esteja falando de um dado negativo, de um dado ruim. Por exemplo, o número de homicídios de um bairro. Se o número de homicídios cresceu, é um sinal bem ruim. Logo, essa seta para cima seria vermelha. Então, cuidado na hora que for utilizar as cores na sua tabela ou no seu gráfico, enfim. A gente vai falar um pouco sobre cores lá na frente. Mas vamos falar de um conceito muito legal do Excel chamado formatação condicional. Como o próprio nome diz, formatação condicional, ou seja, você vai formatar uma tabela, uma coluna, uma linha ou uma célula se uma condição for verdadeira ou falsa, dependendo do parâmetro que a gente colocar. No nosso caso aqui, qual que é a formatação que a gente quer? Se a média for inferior à média de aprovação, ou seja, se a média for inferior a 6, eu quero que você coloque o texto em vermelho. Como que a gente faz isso, Thiago? Através da formatação condicional. Vejam aqui esse botãozinho nessa aba de estilos chamado formatação condicional. Quais são os dados que nós queremos formatar de forma condicional? A média. Então, seleciono aqui toda a média. Todas as médias. Agora eu venho aqui em formatação condicional e aqui a gente tem várias opções. Eu até convido você a explorar essas opções com calma. Mas, em geral, nós vamos criar uma regra nova. Geralmente a gente não utiliza essas regras já dadas pelo Excel. Ainda que a gente utilize, requer que a gente mexa um pouquinho nelas, que a gente faça algumas configurações. Então, para que a gente não se estenda muito nesse assunto, até porque esse vídeo é longo, eu vou mostrar para vocês a mais básica de todas. A gente vai criar uma nova regra. Aqui embaixo nessa opção, nova regra. Primeiro, esse menuzinho, quando eu clicar aqui, ele vai abrir esse menuzinho, formatação condicional. E aí, vamos lá. Primeiro, ir para gerenciar regras. Aqui é quando você já tem várias regras e você quer gerenciar elas, você clica aqui. Aplicar ao intervalo G2 a G14, certinho. Do intervalo G2 ao intervalo da célula G2 até a célula G14. Tipo de regra, realçar as células com o quê? O valor da célula. Você tem outras opções aqui também, tá? Superior ou inferior, barra de dados, escala de cores, mas vamos manter no realçar a célula. A gente quer trazer um realce diferente na célula. O quê? O valor da célula é alguma coisa? O texto específico contém alguma coisa? Os valores são duplicados? Os valores estão em branco? As células estão vazias? Elas estão com erro?
eu vou fazer o seguinte, valor da célula, olha o que a gente tem aqui, é maior que, se eu clicar aqui, ele tem a opção diferente que, não extrair entre, tá? Qual que é a nossa formatação? Eu quero que fique vermelho se a nota for menor que 6. A média for menor do que 6. Então, menor que. Menor que o quê? Aqui eu posso digitar simplesmente 6, ou se eu tiver um dado já na minha planilha, que é o caso da nossa média de aprovação, a gente pode clicar nesse botãozinho aqui do lado direito, que é o valor da célula. Você pode selecionar o valor diretamente na célula. Clicou aqui, ele vai abrir a opção de você escolher aonde está a célula. Mas é engraçado que ele não abriu. Na opção do Excel Desktop, ele vai ter um botão aqui para você escolher onde está a sua célula. Eu não sei por que exatamente agora, por que ele não está dando essa opção. Mas vamos colocar aqui o valor 6. Para fins didáticos. Depois você pode explorar isso aqui com calma. Então, ou seja, valor da célula menor que 6. O que vai acontecer? Formatar com, olha só, por padrão ele está me trazendo aqui o fundo, o preenchimento vermelho e a fonte vermelha. Eu não quero isso, eu quero somente a fonte, eu não quero que altere o preenchimento, até porque o preenchimento das minhas linhas está com essas cores cinza e branco alternadas, eu não quero que isso altere. Só a fonte já é suficiente. Então aqui eu tenho a opção negrito, itálico, tal, e aqui eu tenho a opção de cor de preenchimento. Quando eu clicar aqui, eu vou clicar aqui em sem preenchimento. Isso não vai deixar branco, isso vai manter o preenchimento que já está na célula. E a cor do texto, vermelha. Agora sim, quando eu clicar em concluído, voilá, ele já coloriu de vermelho todos aqueles que estão abaixo de 6. Olha só que legal. Mas vamos criar uma nova regra agora também, que é para o resultado final. Se o aluno foi aprovado, se o aluno foi reprovado. Mesma coisa, selecionamos toda a base de dados que a gente quer fazer a formatação condicional, e aqui nós temos duas condições. Eu quero que, se for aprovado, fique verde, e se ele for reprovado, independente do motivo, fique vermelho. Como que eu vou fazer isso? De novo, selecionei a base de dados, formatação condicional, nova regra. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ter duas regras para essa base de dados. Primeiro, eu quero colocar os aprovados. Vou fazer o seguinte, vamos colocar primeiro os reprovados que você já aprendeu como é. Vamos lá, realçar células, valor da célula, agora já não é mais valor da célula, é igual a texto específico, segunda opção. Texto específico contendo, não contendo, começando com ou terminando com. Nesse caso eu vou colocar assim, contendo. Contendo o quê? Aprovado. Se o texto contiver a palavra aprovado, eu quero que isso aqui fique sem preenchimento, mas eu quero que a cor seja verde, e nesse caso eu quero que fique em negrito, porque eu quero que o tomador de decisão visualize rapidamente quem foi aprovado. Então pronto, quando eu der OK, ele vai aparecer aqui os aprovados em verdinho. Olha só que legal. De novo, eu vou selecionar esses dados, e aqui percebam que aqui nesse menu de formatação condicional que ficou aberto, porque a gente não fechou ele já tem uma regra, que é essa primeira regra que está dizendo para ficar verdinho. Mas eu posso clicar aqui e adicionar uma nova regra. Cliquei em nova regra, ou seja, a mesma base de dados agora tem duas regras diferentes. Agora eu quero que o texto, realçar células, valor da célula, não, texto específico, contendo a palavra reprovado. Ou seja, se ele foi reprovado, independente de por falta ou por média, eu estou dizendo que a célula contém o texto reprovado, eu vou remover aqui o preenchimento e vou manter em vermelho, mas dessa vez eu não vou pôr em negrito. Eu quero que o destacado mesmo seja o aprovado. O reprovado, o vermelho já é suficiente. Cliquei em concluído e olha só, todos os demais ele colocou como reprovado por média. Olha só que legal. Explora isso, testa aqui outras possibilidades de formatação condicional para você ver o quanto isso é bacana. Aquele projeto a gente concluiu. Mas você pode, claro, fazer mais algumas alterações, mais algumas formatações ali para deixar ao seu gosto. Mas a missão que você foi contratada não só foi cumprida, mas foi cumprida de forma impressionante, que é o que a gente quer aqui. Agora a gente vai trabalhar uma segunda base de dados. Vamos fazer mais um projeto aqui, que é o projeto de finanças. Lá na pasta do curso, lá na pasta dos arquivos do curso, tem uma planilha chamada funcionários. Você já sabe como abrir essa planilha, você não consegue editar, você vai salvar e exportar ela e importar ela para o Excel, lá no botãozinho importar. Faz isso aí, pausa aqui o vídeo rapidinho, faz isso, baixa a planilha no salvar como. Tá com dúvida? Olha aqui embaixo na barra de progresso do vídeo
volta lá nos conceitos básicos, nos primeiros capítulos, e você vai ver que tem lá a opção de como você importar um documento para abrir ele no Excel Online. Vou considerar que você já o fez, né? Pausou aqui o vídeo, já o fez. Vamos abrir aqui a base de dados funcionários juntos. Está aqui a nossa base de dados de funcionários. E agora, diferente daquela escola que tinham poucas linhas, olha só, nós temos 1000 linhas, 1001 linhas aqui. Agora a gente já não vai mais conseguir fazer aquelas fórmulas mais simples, clicando em um e outro, não. A gente vai ter que trabalhar de forma mais aberta, né? Com muito mais dados. Primeira coisa que eu vou deixar esse desafio aqui para vocês é: base de dados está crua. Formata ela. Você já aprendeu como formatar como tabela, formatar alterando gráficos, fazer formatações condicionais. Que tal você já começar formatando essa tabela? Pausa o vídeo aqui, vou dar aí uns minutinhos para você, formata ela e volta com ela formatada. Eu vou fazer o mesmo aqui, vamos lá. E aqui está a nossa planilha formatadinha, eu coloquei aqui só algumas formatações rápidas que consegui aqui na própria formatação como tabela. Alterei aqui o tipo de dado para moeda, né, real brasileiro, centralizei, enfim, fiz algumas coisinhas rápidas para a gente começar a trabalhar. Quando o assunto é tomada de decisão, você precisa ter algumas informações importantes na planilha. Lá na nossa planilha anterior, a gente tinha as médias, o fato de o aluno ter sido aprovado ou não, e por aí vai. Nesse caso aqui, nós vamos precisar de alguns conceitos maiores, porque a gente quer tomar decisões que vão impactar diretamente a nossa empresa. Dessa vez a gente não está cuidando da vida do cliente, do aluno, não, a gente está cuidando da saúde financeira da nossa empresa. Então a gente tem que bater o olho numa base de dados grande como essa aqui, com mais de 1000 linhas, e ter informações de forma fácil para a gente tomar decisões. Então, nessa situação, a gente já sabe quais são os requisitos que o tomador de decisão quer, o nosso chefe quer. Nosso chefe chegou: Thiago, eu tenho essa base de dados, e eu quero que você me entregue isso, isso e aquilo. O que é isso, isso e aquilo? Deixa eu só dar uma olhada na minha colinha aqui, porque eu não decorei de cabeça. Mas vamos lá. O que ele está pedindo? Ele quer alguns KPIs. O que são KPIs? Que diabo é KPIs? Já eu vou explicar para você o que é um KPI. Mas quais são os KPIs que ele quer? Ele quer o total de vendas e a média de vendas do mês, né, do período todo, de todos os meus colaboradores. Ele quer o total de vendas por sexo, a quantidade de colaboradores por sexo, olha só quanta coisa. O total de vendas por estado. E aí ele já quer um gráfico de vendas por estado, aqui já não é mais um KPI, já é um gráfico. Ele quer um gráfico de pizza para o total por sexo, ou seja, ele quer um gráfico que mostre o total de vendas por sexo, e ele determinou que esse gráfico seja um gráfico de pizza. E um sistema de localização, um sistema de busca, utilizando-se a matrícula, e que ele traga o nome e a venda, a quantidade de vendas. Olha só quanta coisa que ele pediu. Parece muito difícil, parece coisa pra caramba, meu Deus do céu, pra onde que a gente vai? Calma, não se preocupa. Tudo isso é muito mais fácil do que você imagina, até porque você já aprendeu as fórmulas para poder fazer a maioria dessas coisas aqui. O que você precisa entender são os conceitos e como fazê-los. Para começo de conversa, o que é um KPI ou KPI? Porque na verdade é um acrônimo, é uma sigla em inglês. KPI, que você pode chamar, claro, de KPI, em português é assim que a gente costuma chamar, significa Key Performance Indicators, em inglês, indicators. Em português, indicadores-chave de performance. O que é isso? O nome já está dizendo, são indicadores de performance. Eu quero que apareça em destaque bem grande na minha tela qual o total de vendas que eu fiz. Eu tenho aqui milhões e milhões de reais em milhares de linhas. Como que eu sei, logo de cara, visualmente, assim, pá, assim que eu entro, como que eu sei quanto que eu fiz de vendas nesse mês? Qual foi a média de vendas que eu fiz por funcionário? A gente já aprendeu a fazer isso, né? Só uma média. Só que eu quero trazer isso de forma destacada na minha planilha. Isso são os KPIs, os KPIs. São valores destacados na planilha de forma a visualizar de forma fácil ao tomador de decisão. Então vamos lá, vamos fazer o primeiro KPI. Qual foi o primeiro KPI que ele pediu? Total de vendas e média de vendas. São 2 KPIs. Então vamos fazer o seguinte, total de vendas e média de vendas.
Aqui na célula H, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um cabeçalho para esse KPI que se chama total de vendas. Depois eu formato. O que eu quero aqui? Total de vendas. A gente vai fazer uma soma simples. Igual, soma, abre parênteses. Nesse caso, já pensou se a gente tivesse que selecionar todos esses valores? São milhares deles? Não, a gente vai simplesmente clicar aqui na coluna vendas e ele vai colocar de F a F, ou seja, tudo que tiver em F. Mas, Thiago, a gente tem um valor textual aqui. O cabeçalho está escrito vendas e o restante é números. Não vai dar erro porque ele vai tentar somar esse cabeçalho? Não. Por quê? Porque a gente formatou essa tabela como tabela. Então, o Excel tem a inteligência de entender que isso aqui é um cabeçalho. Então, ele vai pular essa linha 1 e vai somar tudo que tiver em diante. Então, fechei parêntese, dei Enter, 486 milhões, 600, um monte de real. Esse é o faturamento total. Vamos só conferir para ver se deu certo? Como que a gente faz isso? Vamos selecionar toda a fonte de dados que a gente está somando. Para isso eu vou clicar aqui na primeira, segurei as teclas Ctrl, Shift e cliquei com a setinha para baixo, apertei a setinha para baixo. Ele vai selecionar tudo que tiver nessa coluna. Ou seja, ele foi até o final ali, a linha 1001, e aqui embaixo na barra de status, 486.175.480. Certinho, o valor de vendas. E agora a gente formata esse KPI, para ele ficar bonito, para ele ficar visível aqui para o nosso tomador de decisão. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. A gente vai deixar isso aqui em negrito, vai colocar, lembra daquela borda mais grossa? Vamos colocar uma borda mais grossa aqui, olha só. Vamos centralizar esse valor, esse total de vendas. Eu vou aumentar esse menu de total de vendas. Eu vou aumentar também o valor do total de vendas. Tirar esse negrito daqui. E aí eu vou colocar aqui uma corzinha, um fundo. Que tal um fundo? Um valor de vendas. Que tal um fundo verde? Olha só como vai ficar isso aqui na impressão. Ctrl P. Olha só, ele está me dando um valor em destaque aqui, ó, total de vendas. Você pode fazer o KPI da forma que você quiser, desde que ele transmita a informação. O tomador de decisão bateu o olho e ele já viu aqui que ele vendeu esse mês 486 milhões. Qual foi o outro KPI que ele pediu? O de média. Então o que eu vou fazer aqui para facilitar? Não são os mesmos valores que ele quer que eu faça, a média de vendas por funcionário? Então eu vou copiar, Ctrl C nesse KPI aqui e vou colar aqui do lado. Não coube, né? Então eu vou aumentar aqui. No lugar de total de vendas, eu vou colocar média de vendas. E os dados? Olha só o que aconteceu. Lembra que a gente não travou? Então, como a gente não travou a coluna F, quando eu arrastei para o lado, como eu copiei e colei para o lado, ele está somando aqui a coluna G. Nesse caso, eu já sei que eu quero a coluna F, então eu vou colocar de F, 2 pontos, até F de novo. Enter. Só que ele está somando, eu não quero a soma. Eu vou clicar aqui e vou alterar aqui o que está escrito. Soma para média. Dei Enter. E agora sim, ele me trouxe a média de vendas por funcionário. 486 mil. Então, cada funcionário desse vendeu em média 486 mil. Deve ser uma loja de veículos de luxo ou alguma coisa assim. O que mais ele pediu? Vamos lá. Total de vendas por sexo. Vamos fazer um outro KPI aqui embaixo. Esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele diferente. Total de vendas X, né, por sexo. E aqui eu vou colocar assim, ó, eu quero os masculinos dessa coluna e os femininos nessa coluna. Eu quero que nessa célula H7, o total de vendas do pessoal do sexo masculino, do lado de cada pessoal do sexo feminino. Antes da gente fazer a fórmula, que aqui já é uma fórmula nova que a gente vai aprender, deixa eu pré-formatar esses campos aqui, para deixar esse KPI pronto. Primeira coisa que eu quero, vou deixar esse cabeçalho todo em negrito e centralizado. Só que perceba o que aconteceu. O cabeçalho geral, ou seja, o título do meu KPI, que é um KPI duplo que eu vou fazer aqui, ele ficou só na coluna H. Eu quero que ele ocupe todo o espaço da coluna H e da coluna I. Como que a gente faz isso? Aqui na aba Alinhamento, no menu Início, a gente tem aqui
mesclar e centralizar. Quando eu clicar aqui, olha só o que aconteceu, eu selecionei duas células ali embaixo. Ele mesclou o conteúdo das duas células e transformou essas duas células em uma só. Então agora, ele ocupa a célula H e a célula I. Muito cuidado na hora de mesclar células. Geralmente não, eu não conheço uma situação em que seja diferente. Nós utilizamos essa função de mesclar para texto, principalmente para cabeçalhos como esse. Porque se a gente fizer isso com dados, ele vai confundir os dados, ele vai soldar, vai somar, enfim, ele vai trazer os dados de forma que você não quer. Além disso, quando você for fazer, por exemplo, uma fórmula de soma, como a gente acabou de fazer, de uma coluna inteira, se uma das linhas estivesse mesclada no meio do caminho, ele teria dado erro. Por quê? Ele está vindo na coluna F, chega em uma específica célula, a coluna F tem duas linhas, tem duas células mescladas, não uma só. Então ele vai dar erro. Então cuidado na hora de mesclar. Só em situações como essa aqui, por exemplo. Agora sim, vamos trazer o total de vendas por sexo. Para isso a gente vai aprender uma nova fórmula chamada soma-se. A fórmula soma-se, como o próprio nome está dizendo, ela consiste em fazer duas operações, uma matemática e uma lógica. Eu quero que você soma, se tal condição for verdadeira. Então, como que a gente faz isso? Igual, soma-se, tudo junto, abrir parêntese, ao que ele apareceu, intervalo. Qual que é o intervalo que eu quero julgar? Não é o intervalo ainda que eu quero somar, é o que eu quero julgar. Afinal de contas, é soma-se. Soma-se o quê? Se essa coluna C, já cliquei na coluna C, for igual ao que? M de masculino. Mas ainda não vou colocar isso aqui igual a M, não. Vou dar um ponto e vírgula para ele me trazer o próximo parâmetro da fórmula, que é critérios. Qual é o critério? For igual, e aqui eu vou colocar tudo entre aspas, igual a M. Ou seja, se o que está ali é igual a M, por que eu estou colocando esse entre aspas também? Porque aqui eu estou fazendo um comparativo utilizando um outro igual. Então eu estou usando um igual e um texto. Então eu coloco os dois entre aspas. Então, se o que está ali na coluna C for igual a M, ponto e vírgula, intervalo de soma. Agora eu vou colocar o que eu quero que ele some. Coloquei aqui o que eu quero que ele some, fecha parênteses, dei Enter e ele me trouxe esse valor aqui, só que esse valor não está formatado. Então o que eu vou fazer? Clicar aqui em contábil, que é moeda, né? Colocar em real. Agora sim, a soma total de vendas para o sexo masculino foi de 238 milhões. A mesma coisa a gente vai fazer com o feminino agora. Igual, soma-se, abre parêntese, o intervalo que eu quero julgar, o sexo, ponto e vírgula, qual é o critério? Entre aspas, igual a F de feminino, ponto e vírgula, soma, intervalo de soma. Eu quero somar as vendas. Selecionei o intervalo de soma, fechei, dei Enter, deu esse valor aqui, que também não está formatado. Eu vou fazer a mesma coisa, posso até usar o pincel de formatação aqui para copiar a formatação do masculino para o feminino. 247.450, está até bem balanceado aqui o total de vendas masculino e feminino. Como eu sei que esse valor está certo? Olha só, eu não tenho como saber, a não ser que eu vou lá contar um por um, se o valor do masculino e o valor do feminino estão exatamente certos. Mas eu tenho como saber se esse valor total está certo. Como? Seleciono os dois. E aqui embaixo nós temos o valor da soma desses dois, 486.175 milhões e 480. Está aqui no total de vendas. Ou seja, se esses dois valores estão batendo, a chance é praticamente de 100%, né? A não ser que tenha uma anomalia muito imperceptível aqui nos dados, mas se o valor da soma está batendo certo, é sinal que esses valores estão corretos. E aí a gente formata esse KPI do mesmo jeito. Vou colocar uma borda mais grossinha. Aqui eu vou colocar uma cor mais escura para o cabeçalho. Uma fonte branca. E olha só, total de vendas por sexo, masculino e feminino. E esses dois valores aqui. O que mais ele pediu? Vamos lá. Quantidade de colaboradores por sexo. Agora ele já não quer saber quanto que eles venderam, uma soma. Ele quer saber a quantidade, ele quer que ele conte. Então, a fórmula é conte-se. A fórmula conte-se, ele vai fazer mais ou menos como uma soma, só que ele vai fazer uma contagem. Então, eu quero que você conte se tal condição for verdadeira. Então, como que a gente faz? É um outro KPI. Então, eu vou copiar esse mesmo KPI aqui, já que são KPIs que falam basicamente a mesma coisa, só que um fala soma e outra quantidade. Aqui, em vez de total de vendas por sexo, eu vou colocar total quantidade, vou botar QTD de quantidade de colaboradores por sexo.
E aqui eu vou apagar esses dois valores e a gente vai fazer uma nova fórmula. Aqui eu quero saber a quantidade. Então, como que a gente vai começar? Igual, conte. E aqui tem uma armadilhazinha. A soma-se é tudo junto. A conte-se tem um pontinho entre o conte e o se. Olha lá. Conte.se. Então, conte.se, abrir parêntese. Intervalo. Agora ele só tem dois parâmetros, intervalo e critério. Já que ele não tem um intervalo de soma, né, ele só quer contar. Então, qual que é o intervalo que eu quero contar? A coluna C de sexo. Ponto e vírgula. Quais são os critérios? Se for, entre aspas de novo, igual a masculino, né? Igual a M. Fechei parêntese, dei Enter, 491. Opa, R$491? Não, eu quero um número inteiro aqui agora. Como eu copiei o KPI de total de vendas, ele trouxe a mesma formatação. Como que eu posso fazer isso aqui? Eu posso simplesmente clicar aqui em contábil e colocar como número. Ele continuou com casas decimais, tirou ali o real, né, o símbolo do real, mas continuou com casas decimais. Aí eu venho aqui na opção de diminuir casas decimais, 1, 2, pronto, mantive o número inteiro. Para ficar bonitinho, como é que eu vou fazer? Centralizar esse número para ficar mais visível. Então eu tenho 491 colaboradores do sexo masculino. E do sexo feminino? A mesma coisa. Eu vou dar um igual, conte.se, abrir parêntese, selecionar a coluna C, ponto e vírgula, e o critério igual, entre aspas, F de feminino, dei Enter, e ele deu errado. Por que ele deu errado? Eu não sei o que aconteceu. Às vezes acontece. Bug. Eu simplesmente apaguei e fiz de novo lá. Igual, conte.se, fiz de novo e deu certo. Qual o intervalo? A coluna C de sexo, ponto e vírgula, qual que é o critério? Igual a F, entre aspas. Dei Enter, agora sim, ele calculou, só que ele continuou formatado errado, ele está como valor numérico, valor financeiro. Eu vou copiar aqui a formatação do 491 a partir do pincel de formatação. Cliquei lá, 509. Olha só o que aconteceu. Pegadinha. Eu copiei a formatação do 491. Qual que é a formatação do 491? Ele é um número inteiro, não tem casas decimais e tem uma borda na esquerda e uma borda embaixo. Então o que ele fez? Trouxe a mesma borda para a esquerda e a borda para baixo no feminino. Não é isso que eu quero. Então, nesse caso, a gente não vai conseguir fazer o pincel de formatação. Vou dar um Ctrl Z aqui e eu vou fazer novamente a mesma alteração que a gente fez. Primeiro, alterar o tipo de número para número, reduzir as duas casas decimais, centralizar esse valor. Pronto, eu tenho 509 colaboradores do sexo feminino e 491 do sexo masculino. Vamos ver se bateu? Selecionei os dois, 1000. Certinho, eu tenho 1000 funcionários. Tem 1001 linhas, mas é porque a primeira linha, a linha 1, é a minha linha de cabeçalho. Então eu tenho exatamente 1000 colaboradores. Agora vem a cereja do bolo do Excel. Tá, talvez seja um pouco exagero chamar de cereja do bolo, porque o Excel tem muito mais recursos do que esse, mas é um recurso muito útil, muito utilizado no mercado. E com certeza, se você souber fazer direitinho, você vai conseguir se destacar melhor na sua carreira facilmente, que é o conceito de tabelas pivô, ou em português, tabelas dinâmicas. O que são tabelas dinâmicas? Como o próprio nome está dizendo, são tabelas que se alimentam, ou seja, que aparecem os dados de forma dinâmica. Como que isso funciona? Vamos aqui. Qual que é o próximo requisito que o nosso chefe pediu? Vamos ver. A quantidade de vendas por estado. O valor total de vendas por estado. Olha só. A gente fez aqui um soma-se para masculino e para feminino. Mas nesse caso, nós só temos dois possíveis valores, masculino ou feminino. Então a coluna C e todas as 1000 linhas que estão nelas, ou tem M ou tem F. E acabou. Mas na coluna E de estado, nós temos todos os estados brasileiros repetidos mais de uma vez. Como que a gente vai conseguir fazer um soma-se? Soma-se igual a DF, soma-se igual a RJ, soma-se igual... Já pensou se a gente tivesse que fazer um soma-se para cada estado? Graças a Deus existe a tabela dinâmica que faz isso por nós. Vamos conhecer ela de perto aqui. Vamos lá. Primeiro, eu vou selecionar minha base de dados todinha. Então eu vou clicar aqui na célula A1. Tem um jeito mais fácil de fazer isso, mas eu vou mostrar do jeito mais difícil aqui. Vai lá para o final, na linha 1001, né?
Seguro Shift e clico na última célula. Selecionei toda a minha tabela. Inserir tabela dinâmica. Mas o que acontece? Isso aqui não é uma tabela, eu não formatei isso como uma tabela. Lembram quando eu estava falando sobre formatar tabelas que você pode dar nome às tabelas? Lembram que eu disse que isso seria útil lá na frente? Olha só, cliquei aqui na minha tabela, fui aqui no menu superior Design da tabela. E aqui, qual que foi o nome que eu dei para minha tabela? Funcionários, com F maiúsculo e acento no A. Então, ao invés de eu sair selecionando todos os dados, e olha aqui eu só tive 1000, imagina se eu tivesse milhões de linhas, eu posso simplesmente vir aqui em... cliquei aqui em uma célula onde eu quero inserir a tabela dinâmica, vou vir aqui em inserir tabela dinâmica, de tabela ou intervalo. Olha só, da tabela barra ou intervalo. O que eu fiz ali foi selecionar um intervalo, mas eu posso fazer uma tabela dinâmica da tabela. Qual é a tabela? Funcionários. Então, cliquei aqui, ele vai me perguntar, cadê a sua base de dados? Qual é a tabela ou intervalo? Eu vou colocar aqui funcionários. Ele vai ter a inteligência de saber que eu estou buscando os dados que estão naquela tabela funcionários. Onde você deseja que o relatório da tabela dinâmica seja posicionado? Em uma nova planilha, aqui embaixo nós estamos na planilha de vendas. Ele poderia inserir uma nova planilha aqui automaticamente com essa tabela dinâmica. Ou eu posso colocar na planilha existente. Aonde? Na planilha vendas, na posição K2. Está com cifrão aqui porque está travado. Por quê? Porque eu estou selecionado aqui na linha 2 da coluna K, na célula K2, que é onde eu quero que a tabela venha. Por enquanto, depois eu vou movê-la de lugar. Então, cliquei em OK. Ele criou uma tabela dinâmica, mas ainda está em branco. Olha só, eu vou arrastar um pouquinho para cá. Tabela dinâmica. Não tem nada ali, tá só uns desenhozinhos, porque eu preciso montar a tabela dinâmica. Quais são as informações que eu quero? O que o chefe pediu? Total de vendas por estado. Olha só, a minha tabela possui essas colunas aqui. Ele já trouxe as colunas aqui para mim, ó, matrícula, nome, sexo, cidade, estado e vendas. Olha só, marquei estado, marquei vendas e voilá, ele já me trouxe o total de vendas de todos os estados, mais o total geral. Fácil, assim e simples. Vamos formatar ela para deixar bonitinho? Primeiro, os valores são em reais, então vou selecionar todos, inclusive o valor total. Vou aqui na aba Início e vou transformar isso para dinheiro, para real. Olha só, confere o valor, está dando certinho com o valor total de vendas, 486 milhões de reais. E aqui ele me trouxe o total de cada estado. Da mesma forma que as tabelas, a gente consegue aqui em cima, nesse menu superior, que surgiu agora, depois que nós criamos a tabela dinâmica aqui, ó, tabela dinâmica, a gente consegue formatar ele bonitinho, igual a uma tabela. Logo, aqui nessa aba Estilo de Tabela Dinâmica, eu vou expandir e eu vou colocar aqui, olha só, eu quero esse azulzinho mesmo, ficou legal. Vou colocar esse azulzinho. E olha só, não ficou legal não. Ficou bem feio, na verdade. Então, eu vou mudar aqui, vou colocar outro. Tabela dinâmica. E... ficou melhor. Mais simples, mais sóbrio. Então pronto, nós já temos o estado e a soma de vendas. Então acabou, é isso. O que ele pediu foi isso. A soma de estado, o valor por cada estado. Isso é um KPI, Thiago? Não, isso não é um KPI, isso é uma tabela. KPI é um valor. Nesse caso aqui, ó, masculino, 491, feminino, 591, acabou. É aquela coisa assim, na cara. Então pronto, o que eu vou fazer? Eu vou mover essa tabela dinâmica, vou recortar ela daqui, seleciono ela toda e colar ela aqui embaixo, nessa célula logo abaixo. E pronto, mantive a minha margem, como eu disse, a minha planilha vai até a linha I, então eu mantive aqui a minha margem e eu tenho aqui a venda por todos os estados, bem aqui ao lado. Olha só, esse KPI aqui, que a gente fez de forma manual usando o Cont+C, ele também pode ser feito usando uma tabela dinâmica. Uma tabela dinâmica de uma única linha. Olha só como a gente pode fazer. Eu vou selecionar novamente lá a opção Inserir do menu superior, Tabela Dinâmica, de tabela ou intervalo. Qual que é a tabela? Funcionários. Aonde eu quero, numa planilha nova ou numa existente? Na existente, na célula K4. Ok. Novamente ele apareceu as minhas colunas. E quais são as colunas que eu quero? Agora eu quero o quê? A quantidade de colaboradores por sexo.
Agora vamos explorar um pouco mais aqui o campo de tabelas dinâmicas. Mas lembrando, gente, isso é um vídeo básico, tá? Isso é um curso básico. Tabelas dinâmicas, ela é um conceito um pouco mais aprofundado. É claro que a gente não tem como trabalhar a tabela dinâmica aqui, né, nesse vídeo, senão ele vai ficar mais longo do que ele já está. Mas eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo sobre tabelas dinâmicas, um vídeo só sobre tabelas dinâmicas para você se aprofundar melhor nesse conceito, beleza? Aqui a gente vai dar só uma pincelada por alto. Vamos lá, vamos fazer essa tabela dinâmica para substituir o nosso KPI aqui de masculino e feminino. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em sexo. Ele apareceu a coluna sexo ali já, o cabeçalho feminino e masculino. E agora eu quero saber a quantidade de cada um, né? A contagem de feminino e a contagem de masculino. Mas como que eu vou fazer isso se a gente não tem aqui, nas opções dos campos da tabela dinâmica, a opção quantidade? Eu quero saber a quantidade, mas não tem uma coluna para quantidade. Simples, a gente vai... O que a gente quer agora? A gente já tem a coluna, a linha, no caso, os rótulos, e agora eu quero os valores. Então, o que eu posso fazer? Seguro aqui em sexo e arrasto aqui embaixo para a opção valores. E agora ele me deu a contagem de sexo masculino e feminino. Por que ele me deu a contagem? Porque é o único valor possível de ser extraído desses rótulos que a gente pôs. Eu coloquei lá F de feminino e M de masculino numa coluna que só tem F ou M. Então, quais são as possibilidades que eu posso trazer para o Thiago aqui que vão satisfazer o que ele quer? Só a quantidade. Você consegue imaginar? Soma é quantidade. Soma de masculino e soma de feminino. Eu separei as linhas de masculino e feminino. Então, o Excel teve a inteligência de me dar a única possibilidade existente e lógica para o que eu estou pedindo aqui, a contagem. Agora, é diferente do que a gente fez aqui com a de estado. Olha só, eu coloquei aqui em estado e quando eu passei os parâmetros de estado e vendas, ele colocou linhas estado, valores, soma de vendas, porque aqui já não é mais a quantidade. O único valor lógico possível foi o quê? A soma. Mas, Thiago, e se eu quiser saber quantas vendas, não quero mais o valor de vendas total, eu quero saber quantas vendas foram feitas por estado. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo, percebam que tá soma de valores. Isso aqui foi atribuído automaticamente. Mas aqui nessa setinha do lado direito, quando você clica, você tem outras opções. Aqui tem mover para filtros, mover para colunas. Você pode fazer isso arrastando, não tem necessidade. Mas aqui tem configurações do campo de valor. Aí, olha só, resumir o campo de valor. Ele colocou como soma de vendas. Eu quero contagem. Eu poderia escolher média, mínimo, máximo, produto, tá vendo? Várias outras. Contagem. E aqui, no lugar de soma de vendas, eu vou colocar contagem de vendas. O que é isso? É o nome do rótulo. É um nome personalizado. Dei OK e agora ele mudou. É a contagem de vendas. Quantas vendas foram feitas por estado? Só que aqui ele está me dando em real. Então o que eu posso fazer? Vocês já aprenderam. Eu vou vir aqui, selecionar tudo isso aqui. Colocar como número. Reduzir as casas decimais. E agora sim eu tenho a quantidade de vendas que foi feita em cada estado. Então, aqui eu tenho mais de uma possibilidade. Eu tenho a contagem e eu tenho a soma. Já no caso de masculino e feminino, eu só tenho a contagem. Eu não tenho como fazer a soma de tudo isso. Já é a soma. A contagem é a soma. Entenderam? Agora já tem aqui a tabela dinâmica dizendo exatamente o que está dizendo aqui, ó, no masculino e feminino. Então, a gente pode agora substituir esse KPI estranho daqui pela nossa tabela dinâmica. Eu posso simplesmente recortar ela, Ctrl X, cliquei aqui, Ctrl V, e lá está a nossa tabela dinâmica, substituindo o total de funcionários por sexo. Ficou um pouco estranho aqui, eu poderia formatar, colocar aqui o título, total de funcionários por sexo, etc e tal, mas para a gente não alongar mais o vídeo, eu vou deixar que você mesmo faça aí na sua casa, beleza? Existe um outro conceito aqui dentro das tabelas dinâmicas chamado de filtro dinâmico. Como assim? A gente pode filtrar as informações que a gente quer com base em um filtro. Vamos só voltar atrás aqui nessa contagem de vendas. Eu quero que isso aqui seja novamente a soma de vendas. Então, vou configurar novamente o campo
E onde tem contagem, eu vou botar soma. E aqui no nome personalizado, eu vou colocar soma de vendas. Ok? Ele me trouxe os valores novamente em decimais. Eu quero que isso seja em reais, então eu vou selecionar tudo e voltar aqui para a opção de real português brasileiro. Pronto. Temos aqui a soma de vendas. Eu quero que apareça aqui nessa célula a opção de eu escolher qual o estado que apareça ali. Por enquanto está aparecendo todos, mas e se eu quiser saber só o do Rio de Janeiro de forma bem rápida, sem precisar ficar procurando aqui o Rio de Janeiro? Eu vou inserir um filtro dinâmico. Como? Clico na minha tabela dinâmica, já aparecem aqui as informações da minha tabela, e aqui em cima eu tenho o menu que surgiu chamado tabela dinâmica. Cliquei nele, e aqui a gente tem essa opção que se chama inserir segmentação de dados. Segmentação é uma outra palavra para filtros. Cliquei aqui. Inserir segmentação de dados. Qual é a coluna que eu quero filtrar? O que eu quero filtrar aqui? Eu quero filtrar o estado. Então, marquei estado, dei OK. E vou lá. Apareceu aqui um filtro de estado. A gente pode configurar esse filtro para ele ficar um pouco mais apresentável. Meu KPI aqui ficou com uma tonalidade estranha. Deixa eu... Não sei o que eu vi. Deve ter mexido em alguma coisa aqui no meio do caminho. Vocês devem ter percebido e eu não. Mas enfim. Agora sim. É porque ele não estava configurado no tamanho correto. Pronto. Criei um filtro aqui chamado estado. O que acontece? Ele está com todos selecionados. Olha só o que acontece quando eu clico em um deles. Eu quero saber só o total de vendas da Bahia. Cliquei aqui na Bahia, ele filtrou automaticamente para os valores somente da Bahia. Ele reduziu a planilha, a tabela, para só ter os valores da Bahia. Olha só que legal. E eu posso escolher mais de um, posso fazer uma múltipla seleção. Eu posso colocar aqui Amazonas, segurar o Ctrl e clicar em Bahia. Olha só, ele me trouxe o total de Amazonas e Bahia. Isso é muito bacana quando você quer fazer alguns comparativos de um estado com o outro, uma cidade com o outro, se eu tivesse feito com filtros com cidades, e por aí vai. E para eu voltar para o estado original da tabela, aqui eu tenho esse botãozinho de limpar filtro. Quando eu clico, ele volta a selecionar todas as tabelas. Olha só uma coisa interessante. Ele aqui está mudando só a nossa tabela de vendas, da soma de vendas. Por quê? Porque nós criamos esse filtro em cima da soma de vendas. E se eu quiser que altere também a quantidade de colaboradores por sexo, por estado, no mesmo filtro. Então, aqui tem um total. Nós temos 1.000 colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro. E se eu colocar aqui só o estado de Alagoas, continua os mesmos 1.000, porque ele está só filtrando a minha tabela de soma de vendas. Agora, como que eu faço para esse mesmo filtro atingir também a tabela dinâmica de contagem de sexo? Simples. Deixa eu remover o filtro aqui. Quando eu seleciono aqui o meu gráfico, o meu filtro, ele aparece essa opção aqui em cima no menu superior, segmentação. Cliquei aqui. Ele tem algumas opções, só duas na verdade. Primeiro, eu posso mudar o estilo dele. Como minha tabela está cinzinha, deixa eu colocar ele cinza também, esse mesmo cinza. Olha só, ele mudou o estilo do meu gráfico. Esse cinza não ficou legal, mas para efeitos didáticos vamos deixar só esse cinza mesmo. E aqui a gente tem esse menu, configurações. Cliquei aqui. Primeiro, ele aparece o título. Qual que é o título? Estado. Tá certo, é isso mesmo. Mostrar cabeçalho, eu posso remover estado e deixar assim só os estados. Nesse caso, eu vou manter o cabeçalho. Tamanho e posição, números por linha. Olha só, número por linha. Por enquanto está aparecendo ali só um estado por linha. Olha só que legal. Se eu colocar 2, ele dividiu em 2. Se eu colocar 3, 4. Olha como diminuiu o tamanho desse filtro. Não, aqui está pouco já. Já começou a embolar. Pronto. E o que eu posso fazer? Reduzir aqui as margens. E ainda está um pouco... Pronto. Não, ainda tem abreviado ali. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Pronto. Ficou mais fácil a visualização agora, né? Os estados um do lado do outro. Vou colocar ele aqui em cima. Agora, tamanho da segmentação, posição da segmentação. E agora eu vou colocar o seguinte. Propriedades, conexões da tabela dinâmica. O que acontece? Por enquanto, está marcado só vendas por estado.
Só que eu posso marcar também, olha só, ele detectou que existe uma outra tabela dinâmica, funcionários por sexo. Cliquei aqui, ele carregou, agora automaticamente ele vai fazer a alteração nas duas tabelas. Olha só que legal. Vou escolher Espírito Santo. Temos 1000 funcionários aqui. Espírito Santo. Ele me trouxe a contagem de funcionários do sexo feminino 7, masculino 16, num total de 23 funcionários que eu tenho no Espírito Santo. Olha só como aquela tabela de dados, aquela base de dados totalmente não configurada, totalmente não personalizada, crua, se tornou uma coisa dinâmica e de fácil entendimento para o tomador de decisão. Tá feia, claro, porque já deu para perceber que eu tô dando uma corrida aqui para a gente poder não ficar aqui horas e horas. Mas imagine você, agora que você já tem o conhecimento sobre formatação e como deixar bonitinho, imagine você deixando isso aqui bonitinho, como que vai ficar? Olha só, eu quero saber agora os funcionários que eu tenho no Mato Grosso do Sul. Eu tenho 13 funcionários do Mato Grosso do Sul, 6 do sexo feminino, 7 do sexo masculino, e eu fiz um total de R$ 7.418 de vendas lá. E olha só, eu tenho um terceiro KPI aqui em cima, tá vendo? Que é o total de vendas por sexo. Vou deixar o desafio para vocês. Façam uma tabela dinâmica, só que dessa vez, ao invés de contagem de sexo, vocês colocarem o valor as vendas, ou seja, é uma tabela dinâmica simples. Sexo, vendas. Só isso. Valores são as vendas. E as linhas, sexo. E aí você pode substituir esse KPI aqui, esse quadro, por uma nova tabela dinâmica, dessa vez com os valores vendidos por sexo. E aí você pode vir aqui nas configurações de segmentação, vai aparecer a nova tabela dinâmica, você vai marcar, e aí você vai saber também quanto que os funcionários do sexo masculino venderam, quanto que os funcionários do sexo feminino venderam. Olha só que legal. Os gráficos são ferramentas indispensáveis quando você quer que os seus dados contem histórias. Como assim, Thiago, contem histórias? Nós tínhamos uma base de dados crua. Nós formatamos essa base de dados, ainda que agora no final eu tenha dado uma atropelada ali na formatação, já porque o vídeo está ficando muito grande. Mas assim, nós conseguiríamos fazer com que essa tabela ficasse muito agradável aos olhos, muito atraente. Mas ainda assim ela não conta uma história. Eu não sei quem foi a pessoa que vendeu mais. Eu não sei quais são os funcionários que precisam ter uma atenção especial. Eu não sei quais são as ações que eu posso fazer para que as vendas no Rio de Janeiro melhorem. Aliás, eu nem sei se as vendas do Rio de Janeiro estão boas. Os gráficos, ele tem o poder de contar essa história para você. Para você não. Você é a pessoa que vai fazer a análise desses dados e é você que vai contar uma história lá para frente. Lembram quando eu falei sobre cores lá atrás? Em que eu disse que uma seta para cima, ela obrigatoriamente tem que ser verde, a não ser, é claro, que você esteja falando de uma coisa ruim, que aí nesse caso ela vai ser vermelha. Vocês percebem que uma simples cor e uma setinha contou uma história pra gente? Olha só, você está fazendo um relatório. Esse relatório está dizendo sobre o aumento do índice de criminalidade em uma cidade. Você pode colocar uma tabela dinâmica dessa dizendo assim, total de crimes por região. Sul, norte, leste, oeste, uma quantidade gigante de dados. Ou você pode simplesmente pôr um gráfico de barras, onde embaixo de cada barra tenha escrito a região, e o tamanho da barra vai ser a quantidade de crimes daquela região. Então, de longe vai dar para ver, mesmo sem eu estar olhando a quantidade. Eu não faço ideia de quantos crimes foram cometidos, mas eu sei que na região norte foram cometidos mais crimes do que a região leste. Por quê? Porque a barra do gráfico da região norte está maior do que a do leste. Eu contei uma história sem nem apresentar os dados, só pelo tamanho da barra. Um gráfico de pizza que tem uma parte maior da pizza de uma cor e uma parte menor de outra cor, já está me contando uma história. Eu só preciso saber o que são aquelas cores. Por exemplo, no nosso caso, total de vendas por sexo. Se a quantidade de vendas do sexo feminino, que é o nosso caso, foi maior, a fatia da pizza foi maior. Se eu colocasse um gráfico de pizza, uma fatia azul e uma fatia rosa, onde a fatia rosa é maior do que a fatia azul, você bateu o olho naquilo e já disse, opa, as mulheres venderam mais do que os homens.
e eu não te passei os dados disso. Eu não te disse quanto que elas venderam. Diferentemente de eu colocar essa tabela dinâmica dizendo aqui que masculino vendeu 238 milhões e feminino vendeu 247. Mas por que eu estou falando tudo isso aqui? E aqui eu vou pedir um espacinho dentro dessa aula para poder fazer uma jabá. Eu não vou vender uma jabá, eu não vou vender nada para você. Eu vou te dar uma jabá. Eu lancei recentemente um e-book chamado Dominando Gráficos no Excel. O que acontece? De pouco adianta você saber como mexer no Excel, como trabalhar no Excel, como fazer uma tabela dinâmica, como fazer uma formatação bonita, se você não souber apresentar esses dados para quem te pediu. Se você é o dono da empresa, de repente você até já consegue ali tomar as decisões com base nos dados do jeito que ele está aqui na tela. Mas não seria muito mais fácil se você tivesse gráficos ali demonstrando como que está a evolução daqueles dados ou como que está, de forma geral, a análise daqueles dados? Então o relatório é a melhor ferramenta para isso. Então, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link para o nosso blog, que é www.nerdscorporativos.com.br. Logo na página inicial, além da foto deste cara que vos fala, tem um link de download para esse e-book. Então baixa lá, é gratuito. Por enquanto, claro, não sei, de repente daqui a algum tempo, não sei quando você está assistindo esse vídeo. Se você for lá e ele não estiver mais de graça, é porque já foram muitas cópias. Mas por enquanto estamos começando, esse e-book está de graça e lá eu estou ensinando segredos, de verdade, segredos de como criar relatórios impactantes, relatórios que realmente vão contar histórias, não só exibir dados de forma aleatória. Então corre lá, baixa o meu e-book, fica à vontade para explorar. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários também, porque eu vou estar aqui para poder te ajudar no melhor que eu puder, tá bom? Mas vamos voltar aqui para os gráficos. Aqui eu vou mostrar só um pouquinho do que são os gráficos, não porque eu quero vender a jabá, eu já falei para vocês, o e-book é de graça. Então, se você quiser se aprofundar de cabeça nos gráficos, baixa o e-book, dá uma lidinha nele, ele é curtinho, tem poucas páginas, mas tem muita informação valiosa lá, tá? Mas vamos contar uma história com um gráfico aqui. O que é que ele pediu? Primeiro, ele pediu o que é que o chefe pediu? Ele pediu para ver o total de vendas por estado. Poxa, seria muito bacana se a gente tivesse um mapa do Brasil com o valor de venda em cada estado. O Excel consegue fazer isso? Consegue, mas não na versão online. Eu prometi para vocês que eu faria na versão online porque é uma versão gratuita. Mas se você tem o Excel Desktop instalado no seu computador, te faço o desafio. Selecione os dados e ensina um gráfico de mapa. Lá tem gráfico de mapa. Dá uma explorada lá. É muito bacana. Aqui eu não vou fazer, porque realmente a gente tem essa limitação. Então, vamos pular para o próximo gráfico. Qual foi o gráfico que o chefe pediu? Um gráfico de pizza, se eu não me engano, do total de funcionários por sexo. Então, como que eu vou inserir esse gráfico? Eu já tenho uma tabela dinâmica me mostrando o total de funcionários por sexo. Tá bem aqui. Então, eu vou selecionar esses dados. Ele abriu aqui a configuração de tabela dinâmica, eu vou fechar porque eu não preciso disso agora. E eu vou na aba Inserir, e aqui a gente tem gráficos, olha só, coluna, linha, pizza, barra. O que ele pediu? Um gráfico de pizza. Um gráfico de rosca ou um gráfico de pizza 2D? Nessa situação em que estamos comparando somente dois valores, o gráfico de rosca é legal. O gráfico de rosca fica aqui uma das dicas, um spoiler aqui do nosso e-book. O gráfico de rosca ele serve para comparar pouquíssimos valores. No máximo 2, estourando 3. E 3 já começa a ficar estranho. Diferente do gráfico de pizza, que dá para você fazer várias fatias na pizza. Então, como só temos 2 valores, eu vou fazer um gráfico de rosca que fica mais bonito. Olha só. Você percebe que esse gráfico está me contando uma história? O que ele está me dizendo? O total de funcionários da empresa está praticamente igual. Está bem balanceado, porém a quantidade do sexo feminino é um pouquinho maior do que a do sexo masculino. Aonde que eu estou vendo isso? Aqui embaixo, nessa parte inferior do gráfico. Percebam que o azulzinho está um pouco maior, mas olha só, aqui, nesse caso, o azulzinho está representando o feminino e não o masculino. Então, só de olhar esse gráfico, independente dos números, eu já sei que eu tenho um pouquinho mais de funcionários do sexo feminino do que do sexo masculino. Mas vamos
melhorar esse gráfico. Claro, esse gráfico está horrível. Primeiro, vamos arrastar ele para cá. Perceba que o gráfico funciona como se fosse uma imagem. Você consegue... Ele está acima, ele está pairando sobre as células. Vamos trazer ele aqui para esse cantinho. Vou dar uma isolada nele, só para a gente poder trabalhar ele melhor. Aqui, o gráfico. Primeiro, quando eu clico no gráfico, aparece aqui a opção no menu superior, gráfico. E essa última opção aqui é formato. Cliquei aqui, ele vai abrir aquele menu lateral. Para a gente poder formatar o gráfico. Primeiro, eu quero que apareça as séries. Eu quero que apareça o rótulo dos dados, ou seja, eu quero que apareça quantos funcionários são masculino e feminino. Então a primeira coisa que eu vou é aqui em rótulo de dados. Nessa opção série total, eu abri rótulo de dados, já está ativado. Mas por que ele não está aparecendo? Ah tá, ele está ativado, mas ele não tem nenhuma opção ativa. Eu quero que apareça o quê? Porcentagem, código da legenda, nome da categoria, série, eu quero o valor. Eu tenho 491 do sexo masculino, 509 do sexo feminino. Eu poderia colocar também a porcentagem, 49%, 51%. Eu poderia colocar só a porcentagem. 51% dos meus funcionários são do sexo feminino, 49% do sexo masculino. Mas tá feio, vamos configurar isso aqui. Primeiro, o rótulo dos dados, eu quero que apareça aonde? Em cima. Onde que eu mostro isso? Engraçado, a versão online não tá me deixando editar. O que é um problema. Afinal de contas, eu preciso editar esse gráfico, ele está horrível. Olha só. Vocês percebem que eu estou redimensionando e ele está automaticamente também alterando as proporções do gráfico para que ele fique encaixado bonitinho aqui dentro. Engraçado, ele não está deixando eu editar nada. No Excel, normalmente, quando você dá 2 cliques em um dos itens, por exemplo, aqui na cor laranja, e eu der 2 cliques, ele deixa eu trocar, ele permite que eu troque as cores, permite que eu troque tudo. Nesse caso, ele está como se tivesse com uma espécie de trava. Não sei se é a minha internet, alguma coisa assim, ou talvez seja uma limitação do Excel Online. Vamos ver isso agora. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar aqui esse tipo de gráfico para pizza, e não rosca. Pronto, ele criou as fatias. Deixa eu ver agora se ele deixa. Não está deixando. Então vamos gráfico, formatar. As mesmas opções. Ah, pronto. Aqui ele já me deu uma opção que para mim já é suficiente. Realmente, acho não. É uma limitação do Excel Web. Você faz gráficos. A ferramenta é gratuita, né? Claro, então ele tem limitações. Você faz gráficos? Faz gráficos. Você personaliza eles? Muito pouco. Mas aqui, vamos lá. Aqui ele já apareceu posição do rótulo, era isso que eu estava procurando lá no gráfico de rosca. Né? No Excel desktop, na versão paga, tem. Posição do rótulo, melhor ajuste. Você pode clicar aqui e colocar centralizar. Vai para o meio, para mim já ficou melhor. Pode colocar extremidade externa, ele pôs do lado de fora, ficou bom também do lado de fora. Mas vamos pôr ele centralizado dentro. Assim, ó, eu quero mudar a fonte para branco. Eu quero aumentar o tamanho da fonte para 18, tá bem grande. Já melhorou bastante. Eu queria mudar também o preenchimento, mas ele não vai deixar. Ele não deixou. Mas eu poderia, no Excel Desktop, eu poderia alterar a legenda e escrever o que eu quisesse aqui. Então eu poderia, no lugar do F, colocar feminino, no N, no lugar seria o masculino. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos alterar o nosso título. Dei 2 cliques nele, em vez de total, eu vou colocar quantidade de funcionários por sexo. Dei OK. Já melhorou um pouco. E assim, dentro das limitações que nós temos, esse gráfico já está contando uma história pra gente. 51% dos nossos funcionários são do sexo feminino, que estão coloridos de azul, enquanto 49% são do sexo masculino. Existem outros gráficos também, você pode inserir, aqui na guia inserir, gráficos de barra, de pizza, de linha, de coluna. Quando que a gente insere cada tipo de gráfico desse? Adivinha? No e-book eu estou explicando. Corre lá, baixa lá. Mais uma coisa que o chefe pediu. Ele pediu um pequeno sistema de busca. Ele quer digitar a matrícula do funcionário e quer que apareça pra gente ali o nome do funcionário e o total de vendas que ele fez. Para isso a gente vai usar uma fórmula avançada do Excel chamada PROC-V.
PROC-V, como o próprio nome diz, significa procura vertical. Eu vou dar um dado aqui da nossa tabela, ele vai fazer uma busca vertical, ou seja, ele vai vir da primeira célula até a última, e quando ele achar, ele vai trazer os dados que a gente quiser. Assim funciona o PROC-V. Vamos fazer na prática. Primeiro, vamos montar aqui a estrutura. Eu vou colocar aqui em cima, nesse cantinho aqui. Como eu falei, eu estou fazendo meio que de forma aleatória para mostrar para vocês. Já não estou mais me importando tanto com a aparência aqui. Tá? Vamos lá. Aqui eu quero digitar o quê? Quero buscar o quê? O que ele pediu? A matrícula. E eu quero que traga aqui na coluna L o quê? O nome. E na coluna M o valor das vendas. Aqui a gente formata bonitinho. Deixa eu copiar aqui a formatação do cabeçalho dessa tabela. No pincel de formatação. Pronto, ficou bonito. Deixa eu colocar aqui embaixo as bordas. Deixa em tudo. Pronto, agora sim. Aqui a matrícula eu quero digitar, vamos testar, fazer 1000 ali. E eu quero que apareça o nome do meu funcionário, que nesse caso é o Miguel, e as vendas do meu funcionário, que foi 608 mil, pouco mais de 608 mil. Então, para isso, a gente vai fazer a fórmula do PROC-V, igual PROC-V, abre parêntese, valor procurado. Qual é o valor que eu quero procurar? O valor é... Poxa, sai da frente, ficou bem na frente do meu 1000 aqui. Ah, eu consigo arrastar. O valor procurado é o 1000, aqui, a matrícula. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Aqui vem um pulo do gato. Eu posso fazer da forma tradicional, que é selecionar todas as colunas aqui, olha só, da A a F, e aí ele vem aqui, ó, A, dois pontos F, ou eu posso colocar, lembra que a minha tabela tem nome? Qual é o nome dela? Funcionários. Olha só, já apareceu aqui essa opção, tá vendo? Deixa eu arrastar mais pra cá. Sumiu, mas enfim. Aí, pronto, apareceu. Funcionários, olha só, ele já identificou que funcionários é uma tabela. Cliquei em cima, pronto, a minha matriz tabela é funcionários. Mas se você quiser também, você pode fazer a seleção das colunas A a F. Ponto e vírgula, já foi o valor procurado, K2. Matriz tabela de A a F. Número índice da coluna, o que é isso? Eu já tenho o valor, achei o valor, 1000. Qual é a coluna que você quer que eu traga a informação de volta? Onde que está a informação que você quer? Eu quero o nome. Qual que é a coluna que tem o nome? A coluna 1, 2. Então, o índice da coluna que eu quero é o 2, porque é a segunda coluna. Ponto e vírgula de novo, procurar intervalo. Procurar intervalo, existem dois valores possíveis, verdadeiro ou falso, 0 ou 1, 0 para falso e 1 para verdadeiro. Isso aqui é o seguinte, você quer uma pesquisa aproximada ou quer uma pesquisa exata? Você quer exatamente que eu ache o número 1000? É claro que eu quero uma pesquisa exata. Muito dificilmente você vai colocar o verdadeiro aqui, o número 1 aqui nesse parâmetro. Por quê? Se eu colocar 1000, lembra que eu tenho uma coluna inteira de valores em reais ali, com milhões de números? Se qualquer uma daquelas células tiver ali a sequência 1000, ou seja, 1000, ele vai trazer para mim esse resultado. Não é isso que eu quero. Eu quero exatamente a matrícula 1000. Se tiver 1000 e alguma coisa na frente, ou 1000 e alguma coisa atrás, eu não quero que traga. Então aqui sempre vai ser 0. Eu particularmente nunca usei o 1. Quando eu já testei o 1, só veio o valor que eu não estava procurando. Então o 0 não é só o ideal, como o mais comum de ser usado. Fechei parêntese, dei Enter. Olha só, ele me trouxe o nome do Miguel. Tá certinho, o 1000 é o Miguel. Vamos testar com outra matrícula? Vamos colocar aqui o 1010. 1010 é o Julian. 1010, dei Enter. Julian, deu certinho. Vamos fazer de novo. Agora para vendas. Eu quero trazer as vendas do... Vamos botar o 1000 aqui para ficar mais fácil. Eu quero trazer as vendas do Miguel. Então, mesma coisa. Igual, PROC-V, abre parêntese. Valor procurado é a matrícula. Deixa eu arrastar isso aqui para baixo. Pronto. A matrícula. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Qual é a matriz que eu estou buscando? A tabela. Funcionários. Só comecei a digitar, já apareceu aqui. Funcionários. Cliquei em cima. Ponto e vírgula. Número índice da coluna. Agora já não é mais a 2. Eu estou procurando a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto e vírgula. Valor aproximado? Não. 0. Falso. Fechei parêntese. Enter.
O valor das vendas foi 608 mil? 608 mil. Vamos formatar isso aqui para dinheiro. Já aprenderam a fazer isso? Pronto, criei o sistema de busca que o meu chefe pediu. Olha só que bacana. Deixa eu fazer assim, para ficar mais fácil para o meu chefe. Eu vou colocar essas duas células aqui de uma cor mais cinza, para significar o seguinte: essas células aqui elas não são alteráveis. Só a célula amarelinha ela é alterável. Deixa eu centralizar. Deixa em negrito. Opa. Deixar em negrito. Pronto. Meu chefe já sabe que ele precisa digitar o valor que ele está buscando na célula 1000, na célula amarelinha, que significa matrícula. Nosso sistema de busca está pronto. Vamos colocar um valor aqui, sei lá, 3.000. Será que tem 3.000? Não tem, ele deu erro ali. Já eu vou mostrar como tratar esse tipo de erro. 2.000? Eu não tenho 2.000 funcionários, né? Eu tenho de 1.000 a 2.000. Então, 1.999 vai ter. O Otávio, que vendeu 595 mil. Vamos lá, na última, Ctrl, setinha para baixo. O Otávio de Teresina vendeu 595 mil. Então, nosso sisteminha de busca está certinho. Então, é assim que funciona o PROC-V. Ele faz uma busca de um valor que você determina em uma célula, em uma tabela. Quando ele achar, pronto, achei o valor. Quais são os valores que você quer? Da mesma linha. Por quê? É uma busca vertical trazendo valores horizontais. Eu quero a coluna, o resultado que está na coluna 1 e o resultado que está na coluna 2 e o resultado que está na coluna 6. Aí ele trouxe isso para mim na coluna 2 aqui no nome e a coluna 6 ali em vendas. Existem mais duas fórmulas também. A PROC-H, como o nome já diz, procura horizontal, que faz a mesma coisa, só que invertido. Em vez de ele fazer uma busca vertical, ele faz uma busca horizontal. Existem situações em que os dados estão dispostos de forma vertical. Por exemplo, meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, em colunas. E as vendas estão nas linhas. Venda do produto A, venda do produto B, venda do produto C. Então, você quer saber, você quer procurar alguma coisa por coluna, por mês, por exemplo. Então, eu quero que procure o mês de janeiro. Quando ele achar de janeiro, a pesquisa é horizontal. Achei janeiro. Eu quero que traga o quê? O valor de venda do produto C. Pronto, você vai trazer aqui o produto C. Você primeiro foi na linha, depois você traz o resultado que está na coluna. Diferente da PROC-V, que primeiro você vai na linha e aí você traz o resultado da coluna para a gente. Existe uma outra fórmula que é a PROC-X, que eu acredito que vai substituir a PROC-V e a PROC-H. Esse vídeo está ficando longo, então não vai dar tempo da gente trazer ela aqui. Mas não se preocupe. Assim como outros vídeos, como eu já mostrei aqui, vou deixar aqui em cima também no card um vídeo só falando da fórmula PROC-V e suas diferenças. PROC-V, PROC-X, PROC-H e tudo isso. Por quê? Ela é uma fórmula, você viu o poder que ela tem. Eu consegui montar um sisteminha dentro do meu sistema. Então, ela merece um vídeo só dela para a gente poder explorar as nuances, ver quais são as possibilidades que ela tem. Então, eu te convido para quando terminar esse vídeo, você clicar aqui no vídeo que apareceu no card e assistir um vídeo só sobre a fórmula de procura, as fórmulas de busca, que são as fórmulas PROC-V, PROC-X e PROC-H. Tá bom? Tá, mas vocês viram que quando eu digitei aqui 4.000, ele deu erro. Por quê? Porque não existe um funcionário de matrícula 4.000. O mesmo acontece se aqui não tivesse nada, se estivesse deletado, não existe um funcionário de matrícula em branco, não é nem zero, aqui no caso é em branco. Então ele deu erro. Poxa, mas eu vou apresentar a planilha para o meu chefe já com erro e explicar para ele, não, chefe, olha só, é porque tem erro aqui e tal, tem um bug. Você digita aqui, quando você digitar vai aparecer. Poxa, é chato. Existe uma fórmula no Excel para a gente tratar esse tipo de erro, que é a fórmula se erro. A fórmula se erro é uma fórmula condicional. Pelo nome já está dizendo, se erro, apareça tal coisa. Se não erro, apareça o valor que ele deveria aparecer ali. Então, a fórmula se erro, geralmente ela vem alinhada com outra fórmula. Por quê? Nesse caso, por exemplo, é a PROC-V. Porque geralmente os erros vêm de resultados de fórmulas que não deram certo. Então, por exemplo, se eu digitar 1 mais Z 1 mais Z igual a 2, ele vai dar um erro, porque Z não é um número, é um caractere textual. Então ele vai dar um erro. Então eu poderia colocar nessa situação para ele aparecer assim, ó, se erro, escreva, digite um valor numérico. E aí ele vai forçar o usuário a digitar um valor numérico para que aquela célula, para que aquela fórmula não dê um erro.
Vamos fazer aqui na prática dentro da fórmula PROC-V. Como eu disse, é uma fórmula aninhada, né? Primeiro a gente vai calcular se há erro ou não e vai, dentro da fórmula se erro, a gente vai aninhar a fórmula PROC-V. Vamos lá. Então, dentro da fórmula PROC-V, antes aqui, a gente dentro do igual, vou dar uns espaços aqui para separar para ficar mais fácil, para a gente entender. Se erro, abre parêntese. O que a fórmula está pedindo? Agora eu tive que tirar os espaços para ele aparecer ali a dica. Valor. Qual que é o valor? Aqui é o valor se não der erro. Qual que é o valor que eu quero se não der erro? Eu quero que apareça o resultado da fórmula PROC-V. Eu já deixei aqui a fórmula PROC-V. Ponto e vírgula. Valor se erro. Se der erro lá, se essa fórmula aqui der erro, eu quero que apareça o quê? Um tracinho, entre aspas, para ficar mais fácil a visualização. Fechei o parêntese do PROC-V, fechei o parêntese do se erro. Dei Enter, ele deu um erro. Um erro em cima do se erro. Qual será que foi o erro? Deixa eu ver. Tá, tinha um parêntese a mais. Aqui, o PROC-V. O PROC-V já está fechado aqui, tá certo. Eu fechei a fórmula do se erro. Vamos fazer do zero para você entender de forma mais didática. Igual, primeiro a gente começa com o se erro. Por quê? Porque a fórmula PROC-V, o resultado da fórmula PROC-V é um dos parâmetros da fórmula se erro. Quais são os parâmetros da fórmula se erro? Valor correto, valor se der errado. Qual que é o valor correto? É o resultado da fórmula PROC-V. Então, igual, se erro, abre parênteses, valor. Qual que é o valor que eu quero? PROC-V, abre parênteses de novo. Qual que é o valor que eu estou procurando? O que está na célula K2, ponto e vírgula. Qual que é a matriz que eu estou procurando? A tabela funcionários, já apareceu aqui, ó, funcionários. Ponto e vírgula. Qual que é o número do índice da tabela? É o nome, então, A2, tá vendo? 1, 2. Se eu quero uma coisa aproximada ou exata, eu quero exata, a exata é o 0. Fechei o parêntese do PROC-V, ponto e vírgula. Se isso aqui der errado, qual que é o valor se erro? Entre aspas, tracinho, que eu quero que apareça só um tracinho ali para representar que não tem nada digitado. Fechei o parêntese do se erro, dei Enter e apareceu um tracinho. Agora, se eu digitar o 1000 ali do Miguel, vai aparecer o Miguel. E se eu colocar o 999.999, ele vai aparecer um tracinho significando que aquele valor não existe. O mesmo serve ali para o nosso amigo aqui, ó, vendas. Dentro do PROC-V é um parâmetro da fórmula se erro. Então a gente começa com a igual, já tem o igual ali, né? Então, se erro, abre parêntese, valor, ou seja, o valor se não for erro, é esse aqui que já está preenchido, PROC-V. Ponto e vírgula, valor se erro. Qual que é o valor se erro? É um tracinho entre aspas. Fechei o parêntese, o PROC-V já está com parêntese fechado, ele está aqui, ó. Então agora eu só preciso fechar o do se erro. Dei Enter, ele apareceu um tracinho também. Vou deixar centralizado para ficar bonitinho. Agora pronto, meu chefe sabe que deletado aqui quer dizer que não tem nada. Então quando eu digitar 1000, vai aparecer o Miguel. Quando aparecer 1999, vai aparecer o Otávio e por aí vai. O 1007 aqui vai aparecer outro Miguel. Dessa vez é o Miguel ali que está na linha 100 e na linha 9. E por aí vai. Bem, esses são os conceitos básicos do Excel. Na verdade, nem tão básicos assim, né? Nós falamos sobre PROC-V, tabelas dinâmicas, gráficos, são conceitos já avançados, alguns intermediários e alguns bem mais avançados. Existe uma outra coisa sobre Excel, chamada dashboard. Eu prometi que falaria sobre os dashboards, e eu vou trazer o conceito aqui para vocês. Se você digitar aí no Google dashboard, do jeito que se escreve, vou deixar aqui na tela, vai aparecer a imagem do painel do carro. Olha só. Por quê? Aquele painel do carro, em inglês, o nome é dashboard. Painel, o nome é painel. Em português, nós chamamos dashboards de painéis. Nós fazemos painéis estratégicos, para ser mais preciso. Então, você vai ver muita gente falando assim, crie dashboards incríveis. Quando você ouvir agora falar, crie dashboards incríveis, são painéis incríveis. Mas por quê? O que tem a ver com o painel do carro? Um dashboard, ele serve para você basear as suas decisões. Eu falei, quando eu falei sobre gráficos agora há pouco, eu disse que os gráficos contam histórias. Eles
visualmente, sem precisar você saber os dados, você conhecer a fundo os dados, eles já te dizem quando algo tá bom, quando algo não tá, quando algo é melhor do que o outro. Então, só de ver de forma visual aqueles gráficos, você já consegue tomar decisões. Não é exatamente a função do painel do carro? Olha só, você tem ali o nível de combustível, é um gráfico. Você sabe quantos litros de gasolina tem dentro do seu tanque? Não tem nem como você saber. Ele não mostra essa informação, nem precisa, mas ele tem um gráficozinho que mostra o seu nível de combustível e você pode tomar decisões com base nesse gráfico. Olha só que legal. Se o tanque está pela metade, você sabe que você só tem a metade do desempenho que você teria, da autonomia, no caso, que você teria com aquele carro. Você já abre um alerta para que você tome uma decisão. Abasteço agora? Quantos quilômetros eu vou rodar? Suponhamos que eu esteja numa estrada isolada. Estou passando um posto. Poxa, pode ser que o próximo posto seja daqui a 100 quilômetros e a minha autonomia é de 50. Não é melhor eu tomar essa decisão e abastecer logo agora? Então, um simples gráfico te ajudou a tomar uma decisão. É exatamente isso que serve um painel. Vamos lá, KPI. Quais são os KPIs do carro? A velocidade. Você tem um painel mostrando a velocidade. Muitas vezes é um painel analógico, né? Aquele com a setinha. E tem uns que já são digitais, eles mostram só a numeração. Aquilo é um KPI, é um indicador de performance do seu carro. Ele está mostrando a velocidade atual do seu carro. E várias outras. Perceba que tem várias figuras vermelhinhas, figuras amarelas que aparecem. Óleo do motor, principalmente quando você liga o carro, que ele faz o teste de todo o painel, você conhece ali algumas luzinhas que você não quer que acendam na sua vida, enquanto você estiver dirigindo. A clássica luzinha amarela do motor, que está com um problema no motor, a luzinha do freio, a luzinha do ABS, a luzinha do airbag com problema, mas se elas acenderem, mas você precisa que elas estejam ali, porque se der problema, você precisa que elas acendam. Então, esses são indicadores. E esses indicadores nada mais são do que representações visuais para que você tome decisões. Então, quando a gente fala de um dashboard, eu vou passar aqui na tela já alguns exemplos para vocês, é exatamente isso. Imagine você, proprietário de uma grande empresa, de uma empresa que gera uma quantidade grande de dados, você ia preferir ter ali numa tela grande na sua parede uma quantidade enorme de tabelas, que nem a gente trabalhou aqui, ou você ia preferir ter painéis assim, mostrando todos os indicadores da sua empresa? Você nem precisa conhecer os dados, você só precisa saber a história que eles contam. Por isso que eu vou reforçar mais uma vez o e-book, que eu já deixei o link aqui embaixo na descrição, está lá no nosso blog também, porque vai te ajudar a entender a história que os gráficos contam. Então é isso, dashboard são painéis estratégicos recheados de gráficos, mas para que você chegue nos gráficos, para que você consiga contar histórias com os gráficos, você primeiro precisa tratar os dados, você precisa tratar a fonte dos dados, na maioria dos casos, uma planilha de Excel. Foi exatamente o que você aprendeu nesse vídeo. E se você chegou até aqui, eu quero te agradecer muito pela sua paciência. Eu confesso para vocês que eu deixei para falar no final, mas esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Nós estamos inaugurando o canal com esse mini curso de Excel, esse curso básico de Excel. Deixei para falar no final para não abalar a minha autoridade sobre o assunto, porque eu conheço o assunto, mas sou novo aqui no YouTube, então você que chegou até aqui, espero que você tenha aprendido os conceitos que nós passamos aqui. Fique à vontade para revisitar os capítulos desse vídeo, fique à vontade para poder fazer perguntas aqui embaixo no campo de comentários, tá? Mas eu quero te agradecer muito, porque o fato de você ter chegado até aqui nesse vídeo colaborou com o meu trabalho, mostra para mim que esse tipo de conteúdo é um conteúdo válido, é um conteúdo que impacta positivamente na vida das pessoas. E se esse vídeo impactou positivamente na sua vida, se você acha que vai pelo menos ajudar um pouco na sua carreira, por favor, clica aqui embaixo no botão gostei, se inscreve aqui no nosso canal, vai ter vários conteúdos parecidos. Tudo isso que a gente falou de forma básica, a gente vai aperfeiçoar, a gente vai trabalhar melhor os conceitos, a gente vai trazer exemplos práticos. A gente não vai só falar de Excel, vai falar também de Power BI, de contação de histórias com gráficos, de carreira, de tecnologia, nerdices, vamos trazer bastante coisa legal. Então, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, ativa as notificações. E se você gostou, por favor, clica no botão gostei. E se você tem um colega, um amigo ou alguém que você conhece que queira dar um passo na carreira, saber mexer no Excel, compartilhe esse vídeo. Manda esse vídeo lá naquele grupo de WhatsApp dos colegas do trabalho. Quem sabe eles não melhoram a carreira deles junto com você, tá bom?
Ah, e não deixe de me seguir também lá nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição. Eu costumo postar bastante coisa sobre mim lá no meu Instagram também, mas gosto de responder dúvidas, gosto de conversar bastante com a comunidade. Certinho? Então, mais uma vez, muito obrigado e, como sempre, um bom trabalho.